na ferramenta podcast. Papo de fogo alto, tudo aqui é fogo alto. Vai dar certo, chama de catranca, fala de fogo alto. Fala na ferramenta podcast. Papo de fogo alto, fala ferramenta podcast. Papo de fogo alto. Vai falar pra aquela, não? Vai falar pra essa ou pra essa? Vai falar pra essa? E eu vai pra você também, então. Já. Não, então, desculpa, nessa. Essa, você que tá certo. Você é o diretor? Quem é o diretor aqui? É ele, não sou eu, pô. Se eu não quiser, é só começar. Fala Ferramenta novamente aqui, ó, trazendo num papo de fogo alto. Grande Everaldo. Nesse papo aqui, é um papo de hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos seus catetos. Alguém lembra disso? Então, aqui trazendo Everaldo, soldador, mas eu conheço ele mais como tubista, ou seja, encanador industrial no Brasil, que todo mundo sabe, e aqui em Portugal, tubista, e um dos melhores que eu já encontrei no trecho. Obrigado. Aqui, num papo agradável, e vamos pedir pra galera dar aquele like, sabe como é que é, né? Depois, quando estiver assistindo, dar aquele like, se inscrever, porque a gente precisa do engajamento de vocês para poder a gente fazer mais e mais podcasts aqui. E estamos aqui, o meu parceiro de trabalho, nós já trabalhamos juntos, conheço o potencial desse cara, é um cara ferramenta, hein? Aqui é fala ferramenta afiada mesmo. E ele vai contar um pouco das histórias dele. E outra coisa, hein? Eu soube de uma história desse cara aqui que o cara criou porco, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Lá atrás, o cara tem história, meu irmão. Fala comigo, doutor. Como é que é essas tuas histórias aí, essas tuas andanças? Fala com a gente. Obrigado, Duque. Era pra gente ter gravado há bastante tempo, né? Exato, exatamente. A gente trabalhava lá em Epinal e o Duque já estava amadurecendo esse projeto dele. E ele sempre falava, não vamos gravar, você vai ser o primeiro a gravar. E tipo, ele foi para um lado, eu fui para outro. Mas hoje a comunicação é muito boa, então a gente também nunca se separemos e não se separemos. Exatamente. Continua a comunicação e agora final de ano, ele está em casa, eu estou em casa. E graças a Deus estamos aqui hoje para falar um pouco e incentivar a galera, né? Exato, A exato. seguir essa profissão que, no momento, eu acho que é das áreas melhores que tem, né? Com toda dificuldade dos mercados de trabalho. Eu acho que essa área é para quem se apaixona, não para quem quer ganhar dinheiro. Para quem se apaixona, atualmente na Europa, principalmente, eu acho que é uma das melhores áreas para tá investindo. Aliás, e quando eu digo para não ganhar dinheiro, claro que vai ganhar dinheiro. Mas eu digo para se apaixonar para fazer uma coisa boa, porque tudo que você faz com amor, com paixão, com carinho, com certeza o retorno vem, independentemente de qualquer área, né? Exatamente. E ganhar dinheiro é consequência, né? Isso. Independente de qualquer profissão, mas ganhar dinheiro é uma consequência. Você tem que fazer realmente dentro do que você falou. Ser, no mínimo, o melhor dentro daquilo que você se propõe. Mas conta como é que é essa história aí de... Vamos começar um pouquinho diferente aqui. Essa história que você foi empresário do suíno. Como é que é? Suinocultura? E você criava bacurim. Que história é essa do bacurim? Conta pra mim. Como eu estava falando, né? A gente, na época, acho que eu deveria ter aí uns 14, 15 anos, não me lembro direito. E eu comprava ali umas armas, não era nenhum psicopata, mas a gente comprava arma de fogo para vender. Era um investimento na época. Você comprava ali um 38, Taurus, cabeça de touro, e você sempre tinha até cartucheira, espingarda, e as pessoas gostavam de ter, tinha roça, essas coisas. E eu inventei um gajo estava lá com 38 bom, que eu sabia mais ou menos o preço, comprei, e para depois revender, né? Aí o cara disse, olha, o filho do galego, acho que ele tem lá. Aí eu ia lá e revendia. Foi essa ideia louca, e meu avô ficou sabendo por outro lá que
Às vezes eu tinha uma arma lá, uma cartucheira, sempre fui doido por arma de fogo, tanto eu tava contando voodoo que eu tinha umas armas lá, nunca tinha dado um tiro. Pistoleiro é esse que Inventei. nunca deu um tiro. Inventei de dar um tiro lá, mas um vizinho ligou, "Ó, eu comprei umas balas lá e vou dar uns tiros, né, cara? Eu tenho umas armas, vou dar uns tiros. E fui dar um tiro lá, mas um vizinho, nós dois ali, mais ou menos na mesma idade, e eu dei um tiro e assim numa árvore, não sei como é que foi, ricocheteou numa parede lá numa pedra lá, que lá era tipo, onde eu moro lá, depois eu vou falar sobre as minerações, lá tem muita pedra, é um lugar muito cheio de pedra, aquilo ricocheteou na pedra e eu só vi o colega que estava do lado cair no chão, eu digo, meu Deus do céu, eu digo, matei, eu digo, não, mas eu atirei foi pra ali, aí eu fiquei assim olhando, talvez a bala tenha saído de lado, aí ele ricocheteou na pedra e pegou na barriga do moleque, o moleque caiu no chão, ficou lá aquele nozão vermelho e achamos até a bala lá no chão amassada. O O projétil. projétil amassado. Aí eu nunca mais dei um tiro. Peguei aquela arma e fiquei ali, aí guardei, eu deixava no lugar ali escondido. Só para o pessoal saber. Só ficou a marca porque o projétil bateu na pedra, voltou. E como era uma ficou a arma que não tinha marca. muita potência, só ficou a marca. Não Tinha, mas aconteceu é porque ricocheteou, né? Era um Exatamente. 38. Ricocheteou e não veio ali com como se fosse projetado direto nele, né? E eu falei, meu Deus do Um céu. aprendizado, né? Aí guardei aquilo, digo, oxe, eu não vou atirar mais com isso, não. Só sei que um rapaz foi procurar lá e meu avô vendia farinha na rua. Pegava aquele saco de farinha, aquelas coisas, e deixava ali na rua. E ele vendia. Um gajo chegou lá e falou pra ele, ô, senhor Abdon, cadê seu neto e tal? E falou que tinha interesse em comprar uma arma, não sei o que. Ele disse, mas ele não vende isso. Aí disse que vende. Aí meu avô foi atrás de mim, me pegou pela azureia lá, como diz, e perguntou sobre essa arma. Eu falei, eu não sei de arma não. E ele, você sabe sim, rapaz, diga logo. E eu tenho aí, mas não é pra nada mal, eu vendo, troco, bicicleta e não é isso aí. Vai pegar. Aí eu fui pegar, ele pegou e saiu me levando lá no meio da feira, levou lá no meio da feira, entregou essa arma pra esse rapaz ali pela metade do preço que eu tinha comprado. E daí a pouco me levou assim, mas pro lugar onde vendia animais, jumento, cavalo, porco, e bodes, ovelha. E me levou ali no meio, tinha uma porca grande com uma faixona branca nas costas. Tanto ele dizia, essas da faixa branca. Ele me deu umas indicações lá do animal que era bom e eu, se velho louco, eu calado, porque era um pernambucano das antigas, meu amigo, qualquer. E o medo não era isso, o medo era ele falar pro meu pai, né? Porque aí o negócio ia ser diferente. Aí ele pegou e me falou lá com o gajo, pagou a porca, não me lembro quanto foi, 3 conto, 3. E só sei que me entregou o cabrito da porca ali e eu fiquei no meio da rua. Agora aí é investimento, seu papangu, ele chamava a pessoa de papangu. Seu papangu do caralho, aí é investimento, seu porra. E me entregou aquela porca e eu fiquei ali no meio da rua, falei, caralho, o que é que eu vou fazer com essa porra dessa porca? E aí eu saí arrastando a porca, eu digo, eu não posso só comer, né, comer a porca, não sei, botar pra lá pra virar pururuca. Aí levei pra casa e falei pra minha mãe, olha, falei o que tem acontecido, ela, deixa ali, aí vamos fazer um isqueiro ali, sempre a gente tem lavagem aqui, meu pai trabalhava em feira, era feirante, e aquilo tinha melancia, tinha essas coisas que sobravam, ela disse, sempre tem lavagem. E fui ali com aquela porca, rapaz, sei que aquela porca demorou ali uns meses, e aquela porca pariu 16 bacurim. E eu disse, caramba, que diabo tanto porco é esse? Ficou aquele monte de porco, aquelas fileiras, aí eu ia ali, deu 1 mês, 2, 3, e já tinha aquele monte de bacurim assim, já tudo gordinho, minha mãe sempre teve a mão boa para as coisas. E aí eu fui na feira lá, olhei e falei, um bacurim mais ou menos um ano e meio, quanto é esse bacurim aqui, o cara? É tanto, eu só sei que dava pra... Uns 3 ali já dava pra comprar um revólver. E eu digo, rapaz... Aí cheguei, fui lá em casa e cresceram mais, eu vendi os machos e depois que aquilo pariu, virou pra mais de 50 porcos lá na roça e eu tive dinheiro pra ir embora pra São Paulo. E comprei 2 terrenos lá no centro da cidade, onde é que esses porcos. E aí já é outra história que venderam meus terrenos. Tem pais que guardam as coisas para os filhos, né? E o meu fizeram foi vender. Eu fui para São Paulo, quando cheguei atrás dos terrenos já não tinha mais. E aí eu fui embora, porque meu sonho mesmo, nessa época eu já estava trabalhando na mineração.
Depois, um pouco depois, comecei a trabalhar na mineração. E meu sonho era ser soldador, né? Via aqueles gajos ser soldadores lá da mineração. E eles, desde essa época que você vê que já ganhava diferenciado de um gajo que trabalhava fazendo outra coisa, né? Lá na mineração. Então, os soldadores, caldeireiro, os serralheiros, já o salário já era tudo diferenciado. Eu digo, eu quero ser um negócio desse aí, cara. E aí eu fui, esses porcos fui lá rendendo e aí meu avô disse, depois outro dia, antes dele falecer, eu conversei com ele, conversamos sobre isso, nós dá risada, e ele dizia, tá vendo aí, papangu? Tá vendo, papangu? Porque realmente foi um investimento diferenciado, né? Não era ilícito, Exatamente. né? E não era perigoso, né? Porque você viu, né? Quase que eu acidentei o colega, né? Imagina, né? Eu ia contar essa história. Olha, agora, Duque, imagina. Se fosse uma coisa mais grave, né? Se não tivesse ficado só assim, vermelho no lugar, e tivesse acontecido uma coisa mais grave, quem era que ia acreditar, né? Que eu tinha um registro que comprava arma, vendia, quem era que não ia acreditar que eu me desentendi com o rapaz, né? Então aquilo foi de exemplo e eu disse, olha, nunca mais eu quero mexer com isso. E graças a Deus, de lá para cá, nunca mais fui proibido pelos médicos, os psicólogos de comprar arma. nunca mais comprei. Você também não tem a CAC, né? Aí nunca mais quis saber, né, de arma de fogo, porque isso é uma coisa que sempre leva ao perigo, né? Essas coisas. Aí eu digo, não, eu vou para esse lado mais da indústria. Aí fui morar no Medrado, que o Medrado é um povoado que fica na entrada da mineração, Vale do Jacurici. Funciona até hoje, é uma mineração que vende cromita, que dá liga ao ferro. Exato. Tem areia, tem a brita, para você fazer um concreto, você tem que botar o cimento. E o cromita tem todas as composições do ferro, e você precisa do cromita, que é ele que solidifica o ferro, o carbono, né? Entendi. Então, esse cromita é misturado. Quando você quer fazer um aço, um A285, que é resistente ao calor, você quer fazer um 51660, 51670, né? L, que são ligas que você faz vaso de pressão e essas coisas. Às vezes a pessoa que não conhece do ferro acha que todo ferro é igual, né? Mas quando você vai construir um equipamento uma caldeira, um reator, é feito com aço carbono A285, que ele é resistente ao calor. E quando você vai fazer um outro tipo de um separador de partícula ou uma câmara hiperbárica, que vai sofrer pressão a 285 calor e pressão é a 516. E esses ferros normal que a gente vê no cotidiano, um metalon, uma cadeira, um ferro, isso é um A36, é um carbono simples. Que ele chama também de aço doce, né? E o cromita, ele é esse cimento, porque senão os ingredientes não solidificavam. E onde eu moro, onde minha mãe mora até hoje, em Andorinha, eles vendem para todo mundo, né? Você sabe, o Brasil é rico, né? E no mesmo instante é pobre. Então, isso é uma coisa política, a gente tem que... Aí é um podcast aí de 2 meses aqui. Falar em Andorinha, tem uma história que você serviu uma dose de aguardente, né, ou de cachaça, em Andorinha, que rendeu alguma coisa diferente na tua vida. Conta essa história aí dessa dose de cachaça. Conta aí pra gente. Era o Josafá, que era um empreiteiro que tinha dentro da mineração, né, de caldeiraria. Ele terceirizava, era uma gata dentro da mineração, prestava as manutenções, fazia as modificações, construía os silos, as coisas dentro da mineração, correia transportadora, e aquilo é gigantesco. Na época lá trabalhava 2.000 peão, e correia transportadora para tudo que é lado, e eu trabalhava no restaurante da minha tia, de garçom ali, e ele sempre ia lá, e ele tomava Bacardim com coca. Aí eu chegava, fazia assim, eu já sabia o que ele bebia, eu trazia o Bacardim com coca dele, e no final ele dizia, eu quero ir embora. Eu dizia, vai fechar? E ele, voa. Eu trazia a Caribé,
que é uma cachaça, cheira, uma cachaça boa deles lá. Eu nunca fui de beber cachaça, mas só pelo cheiro a bicha era boa. Se eu fosse cachaceiro, eu ia beber Caribé. E aí ela... Cachaceiro não, consumidor. É, Cachaceiro é o cara que fabrica. E aí ele já sabia, eu já trazia a dosinha de Caribé dele, pau, bebia, ele ia embora. Depois ele disse, Beraldo, tu é um gajo especial, tu vai trabalhar pra mim. Quer trabalhar pra mim? E eu tinha o quê? 14 anos, 14, 15 anos, 16, acho que não tinha nem isso. E eu disse, opa, beleza. E era difícil entrar na mineração. Até hoje, na mineração, lá na minha mãe, eu cheguei com o meu currículo, nível superior, um currículo de São Paulo, cheguei tudo e não consegui entrar lá. Porque eu fui entrar pelas vias de dizer, vou meter meu currículo, não quero conversar com ninguém. E até hoje, que lá é um pouco, não é tão desenvolvido, é mais, você entra com mais indicação. Você chega, conhecer alguém, entrega o currículo, o rapaz vai lá, conversa. Por mais que tenha vaga, ele gosta de indicar aquela pessoa, né? E até hoje. Então, nessa época, não ainda era pior. E ele disse, ele era o dono da empresa, ele disse, vai trabalhar para mim, tu é uma pessoa diferenciada, escuta o que eu estou te dizendo. Porque todo mundo que frequentava lá, eu sabia se ele gostava do bife bem passado, mal passado, se ele gostava daquele tipo de bebida, isso, aquilo, outro, tal. Tinha deles que gostava de assinar, porque ele era muito fiado. Na mineração, paga todo dia 30 do mês. E a maioria das pessoas, tudo era no caderno fiado. Então, tinha gajo que gostava de fazer o consumo dele do dia, ou sei lá, da festa, do forró que tinha ali no restaurante, era grande o restaurante, e ele gostava de olhar no final e assinar, né? E a minha tia achava aquilo... Eu dizia, se ele vai nos outros cantos e acontece essas coisas, eu digo, ele tem isso. Aí depois eu ia lá, mostrava para ele na mesa o que ele consumiu, se ele estava ciente daquilo, e o gajo, sim, ok, ele então assina aqui, ele assinava, para evitar, né? Chegar dia 30, tá lá a conta, e o álcool vai dizer para ele, eu não bebi isso, não fiz isso. Exatamente. Então tinha até essa, e eu era observador nessa parte, e criei isso, porque acontecia sempre de alguém, minha tia ficava ali, uma paraibana, ficava querendo jogar a cadeira na cabeça do cara, por quê? Porque ele às vezes duvidava da conta dele. Então eu criei esse sistema de... Terminou ali, olha, eu vou embora. Tá bom, olha, aqui, ó, tá tudo notadinho, tinha o nome dele, a data ali do acontecido, assina aqui, ele assinava. Então acabou esse problema. E ele observou tudo isso em mim, né? Ele falou, olha, tu é um cara diferenciado, mano, tu vai trabalhar pra mim. Tu vai ser diferenciado. Eu digo, opa, que bom. E aí ele me chamou para mim fazer limpeza. Tinha muita sujeira de borracha, de graxa, com os caminhãozão fora de estrada. Tinha uns diques lá que a gente usava aquelas capas amarelas, ia para baixo dos diques ali, aquilo caía graxa. A gente ficava o dia todo, às vezes, carregando carrinho de mão de graxa, limpar os diques. Tinha dique em tudo que era lado, os caminhões encostavam, fazia a lubrificação e aquilo ficava tudo perdido. Às vezes a gente ia lá rapar a parede, limpava aquele dique, botava a gente pro outro lado. E eu era de menor na época e eles me davam um badog, um estilingue para botar no pescoço, porque eles diziam, olha, se vir um carro diferente, alguma coisa assim, com nome, eu não sabia nem ler, um nome diferente, que nome? Pode deixar comigo. Se vinha assim um nome, negócio de ministério, porque nessa época não tinha muita fiscalização trabalhista, mas de vez em quando eles iam lá, porque se pegasse alguma coisa errada, eles queriam dinheiro e acontecia uma revolução. Para todos os efeitos, esse badoque você estava ali andando, caçando um passarinho. Era. E aí quando eles chegavam, aí eu corria ali para dentro do mato, ou ficava por ali, e se perguntasse alguma coisa, esse moleque aí, não, ele não trabalha aqui. Ele tá aqui, então olha, somos daqui, tu não pode estar aqui perto. Eu dizia, tá bom, e ia para dentro do mato, né? Se acontecesse. Mas aí eu fui ali trabalhando e era extremamente proibido mexer nas máquinas de solda, em lixadeira. Não é igual hoje, né? Hoje está aí e a garotada não quer. É ao contrário. E aquilo era proibido, né? Você usar um consumível, um eletrodo, ligar o maçarico, aquilo gastava centileno, né? Gastava coisa. E também os profissionais eram mais possessivos, não queria que você aprendesse, porque eles tinham o domínio daquele território ali. Então, todo mundo tinha a sua máquina de solda
E aquilo era dele, cara. Até o dono da empresa chegasse, tinha que pedir para ele, olha, posso pegar a tua máquina aqui, que eu vou para tal lugar? O cara ficava virado se acaso emprestasse aquela máquina dele. Já aconteceu de ter que fazer manutenção em outro canto, outra equipe, ou até outra empresa, deu problema. A máquina dele estava ali parada, ele ficava doente. Pedisse a mulher dele, podia levar tranquilo. Agora a máquina... Exatamente, a máquina A não. máquina, minha máquina não, cara. E, isso aí vai estragar tudo, isso aí. Aí era muito difícil você se profissionalizar naquela época, era muito difícil, por causa desse tipo de situações. E eu tinha uma situação que um carro passava para levar as pessoas para almoçar aqui. Todo mundo almoçava lá. Tinha gajo até que fazia um fogo ali e cozinhar a sua própria comida. Depois veio o pessoal do trabalho e proibiu. Fizeram um galpãozão, igual hoje, né? Você não pode comer dentro da obra, né? E isso foi melhorando, foi melhorando. Eu sou da época ainda que as coisas, ainda assisti as coisas aí mudando. E os gajos iam comer nesse lugar. Pegavam os gajos, quem levava marmita, levava. E passaram a fornecer uma comida lá também. E eu digo, eita, é minha oportunidade, né? Aí os caras, vai almoçar, eu levava meu filé mignon, né? Que era 2 ovos. Era 2 ovos ali. Bife do zoião. É um bifão. Outro dia eu cheguei lá, abri a tampa e observei, só tinha aquilo feijão e farinha. Eu digo, caralho, roubaram minha carne aqui, pô. Isso não pode acontecer. E os gajos disse, e esses ovos aí na tampa? Os ovos estavam colados na tampa. Diga, não. Então roubaram só a carne e deixaram os ovos. Eu digo, então, Bichão agarrado na tampa. os 2 ovos estavam colados na tampa e aquilo você deixava num boi-maria e aquilo entrou água dentro. Vaporou. Quando aí já tinha um gajo encarregado disso, botava água uma determinada hora, que é para aquilo esquentar. E o gajo botou água demais e passou água para dentro, a farofa inchou. E aquilo colou na tampa e eu procurando os ovos, digo. Falei pros caras, os caras comeram minha carne aqui, cara. Isso é sacanagem, vamos ver aí, isso aí pode dar até morte. Os caras, nem isso que tá colado na tampa aí, não. Os 2 ovos colados na tampa, porra. Digo, opa, deixaram menos ovo, já dá pra comer, pô. Eu não gosto de confusão, então deixa isso quieto. Aí eu comia aqueles ovos e eu deixava ali, e os gajos passaram a comer nesse lugar, e eu deixava aquela marmita ali mesmo fria. Eu digo, não vou não, que é uma oportunidade. Os gajos iam, demoravam 1 hora para voltar, e eu sempre escondia um eletrodozinho, pegava ali um pedaço de vidro preto, era tudo difícil. Que eu ficava olhando os profissionais trabalhar e queimava a cara, começava a descapelar nariz. Só de olhando o fogo. Naquela época era 48, né? O eletrodo 48, pesado, não existia outra solda. O negócio de MIG era uma coisa do Telecurso 2000. Eu acordava às 5 horas da manhã para assistir aquele Telecurso 2000. Como é que era a musiquinha? Os outros moleques acordavam de madrugada, meu primo, que nós morávamos assim mais ou menos na mesma casa perto, e ele chegava lá, tu tá acordado? Eu falei, tá assistindo o quê? Eu digo, tô assistindo um Telecurso, porra, que negócio de solda. Eu tô assistindo na Band, porra. Band é que mulher pelada, caralho. Que porra de solda. Aí tinha ali de madrugada a Band, onde acontecia aqueles filmes que a mulher, de vez em quando, aí lá o filme de 2, 3 horas, você viu o peito da mulher. Era o máximo. Caramba, aí você ficava a noite toda pra ver se vinha alguma coisinha dessa, né? E eu não, pô, eu ficava olhando Telecurso. Telecurso lá passava eletricidade, eletricista, passava negócio de solda, MIG, caramba, MIG, mano. Como é que pode? Isso é coisa de ficção. Uma máquina que tem rolo de arame e aquilo não se acaba. O eletrodo ali, você tem que fazer, tem a questão da emenda do eletrodo, né? Aquilo. E a amiga não vai precisar. E eu sonhava com aquilo. Eu trabalhava, mas eu dizia, eu vou embora para São Paulo, né? Porque tudo no Brasil começa em São Paulo até hoje. Eu digo, eu vou embora para São Paulo e eu quero fazer essa porra, eu quero fazer MIG. Esse eletrodo aqui não tá com nada. E eu sonhava e eu acordava de madrugada mesmo, 5 horas da manhã, para assistir aquele Telecurso. Aí quando era outra coisa, negócio de geometria, tinha lá, né, desenho mecânico, eu falei, porra, desenho mecânico caralho, mano, eu quero ver solda. E eu acordava de madrugada para me ver aquilo, cara. E aí, quando foi com a época, eu saí de lá da mineração, aí igual eu tava dizendo pra você,
Quando surgiu uma vaga de soldador, tinha 6 meses lá só, 6 meses. E você treinando E eu todo treinando dia na hora do todo almoço. dia. Tinha vez, pra você ter uma ideia, tinha vez que dava o meu horário de almoço e eu não tinha comido ainda, cara. Aí eu pegava os 2 ovos ali mesmo, jogava na boca, fechava a marmita, jogava ali pra um canto e já ficava ali em pé, a posto. Chegava a galera e eu tal, e aí... Tu não come, tu não comeu? Eu digo, não, eu comi já. Eu não pode comer aqui. Eu digo, não, mas eu comi em casa. Em casa onde? Eu digo, ó, bicho, eu já comi. Bora trabalhar, cara. E eu já tinha ali, já tava com meus dedos tudo queimado de solda, as botas furadas. E eu ficava olhando muito. E uma coisa que você tem que fazer... Eu sempre aprendi as coisas, traçado de caldeiraria e outras coisas. Eu sempre fui observador. Sempre olhava e via como que aquilo estava acontecendo, por que estava acontecendo, como que encaixou, o que foi que ele fez. Sempre tinha muito interesse de aprender as coisas. E eu olhava muita solda. Então eu soldava e via mais ou menos a posição do eletrodo, como estourava, como não estourava. E eu resumindo a história, 6 meses sem falhar um dia. O cara dizia, quem vem sábado e domingo? Eu. Quem vem no feriado? Eu. Quem vem... Vai trabalhar dentro do subsolo. E naquela época acontecia muito acidente no subsolo, né? Era muito perigoso. Eu ia. Eu digo, eu tenho a cabeça dura, caiu uma pedra, não vai acontecer nada. No mínimo, a pedra quebra. Aí pronto, eu digo, bora. E eu sempre estava ali, cara. 6 meses estava lá, a vaga. Surgia a vaga, ia lá pro mural da empresa. Até hoje eles são assim. Quando surge uma vaga de alguma coisa, de engenheiro, ou qualquer coisa, eles colocam no mural da empresa e diz, é um comunicado interno, precisamos disso. Quem tiver apto, quem tiver apto, se candidate, por favor. Até hoje eles são assim. Eu achava isso interessante, até hoje eu acho interessante. E eu tava lá, vaga de soldador, e vinha 2 gajos fazer teste. E eu botei meu nome lá. Aí o encarregado lá, um desgraçado, chegou lá e disse, por que tu colocou teu nome lá? Tu é soldador? Eu digo, olha, eu quero fazer o teste. O teste vai dizer se eu sou soldador ou não. Ah, rapaz, foi lá e apagou meu nome. Que bicho sujo. Foi, riscou meu nome lá, ficava no mural assim, rapaz, e eu digo, se eu jogar uma pedra nele eu matar, eu vou preso. Eu quero virar soldador, não é presidiário, né? Você tinha opção, né? E eu disse, caramba, aí... E fiquei assim, fiquei fodido. Aí depois, daqui a pouco encostou o dono da empresa que me contratou, porque eu servia ele bem lá no restaurante, né? O cara chegou com o maior carrão do mundo lá, um Versalhes prata. Chega e iluminava. Chega e iluminava lá, e tava o sol e eu botei a mão assim, começou a refletir na minha cara, um Versalhes prata. Hoje em dia ninguém quer, né? Não, hoje é relíquia. Coisa. Aí eu digo, eita, Josafá. O bichinho, eu não sei nem se ele morreu, acho que ele morreu esses dias. E ele desceu, um baixinho. Aí eu digo, ô, patrão, ele, ô, e aí, rapaz, como é que você tá? Eu digo, rapaz, tô bem. E aí, como é que tá o trabalho? Tá bem, graças a Deus. Eu digo, eu queria que o senhor me ajudasse num probleminha aí. Ele, o que é? Eu digo, ó, eu botei minha vaga para soldador, aí vai ter uns testes para soldador, e vai vir 2 soldadores, não sei quem é. Eu sabia quem era um cunhado do encarregado e outro gajo lá. Eu digo, e ele não apagou meu nome. Ele, mas tu é soldador? Tu solda? Eu digo, soldo. Eu digo, soldo bem, tô soldando bem. Tu tem só 6 meses aqui. Eu digo, mas eu tô soldando bem, rapaz. Aí ele disse, bora aqui na oficina. Aí foi lá, pegou 2 chapas, pontei aí, solda aí. Aí virou a chapa, botou pra subir, disse, sobe aí, com 48. Aí eu fui lá e subindo. Aí ele chutou lá mesmo onde eu tava, que o teste caiu. Eu falei, eu até me assustei. Ele disse, bicho bravo. Tu é soldador, caralho. Tu é soldador, porra. Vou botar teu nome lá. Aí botou o nome lá. Que tinha cara que trabalhava 2, 3, 4 anos lá e não soldava nada. Eu trabalhava muito tempo e aí ele foi lá, Joel, o menino, botei o nome do menino lá, viu? O menino vai fazer um teste. Tem que deixar ele fazer. Ele não sabe soldar essa porra, não sabe fazer nada, não sei o quê. Me queimando, eu digo. Sabe sim, ele sabe. Por que tá dizendo isso? Porque não, porque ó, os outros aí tá aí há 2, tá 4 anos. Não importa. Aí quer dizer que se ele fizer 5 anos aqui, ele pode se candidatar a engenheiro?
Se eu fizer 50 anos aqui, A teoria tá certa. não, ele disse, não, ele tem que provar que é o engenheiro. Então, se ele vai fazer o teste. Aí ele ficou irado. E fomos para essa teste. E o Josafá ele não tinha nem tempo disso, ia para outro lado. Depois ele disse assim: fomos lá e fomos para a oficina. E ele foi e numerou nossos testes como 1, 2, 3, né? Ele disse. Depois, com o tempo, ele me explicou. Porque ele tinha medo de que o encarregado trocasse os testes, ou sei lá o quê. Mas, graças a Deus, soldei muito bem. E horizontal, vertical e sob cabeça, chapa de 3/4, 19 milímetros. E eu soldei aquilo, fiz raiz, fiz tudo direitinho, soldamos. E ele numerou 1, 2, 3. E deixou lá dentro com o nome. E levou lá para dentro, entregou para ele. Ele levou lá para umas prensas lá, umas prensas bem potentes. Aquilo, naquela época, é um ensaio não destrutível. Exato, né? exato. E prensava ali no meio, dobrava, prensava para lá, prensava para cá. Cortava depois na guilhotina. Fazia um monte de coisa lá para ver se a solda... Se Para o fazer barro análise. tava cru ou não. É isso. Aí eu não entendo muito bem daquilo que eles fizeram. Sei que voltou de lá para cá e disse: quem é o 2? Aí o outro disse: sou eu. Só a tua solda abriu no meio. Aí disse: quem é o 3? Aí foi pro meu lado. Aí eu disse: não. Aí eu digo: não sei. Eu olhei assim, já falei dele: é o que o 3? Ele disse: o 3 também, na dobra não sei de que, também não resistiu muito bem. Aí ele disse: quem é o 1? Aí o Josafá disse: é ele. Disse que era eu. Né? O meu teste passou em todas as coisas lá e tudo. Aí eu falei, até eu fiquei assustado, né? Eu falei, caramba, o outro lá já até soldava, mas ponteava, já trabalhava, já soldava. Só fazia fazer o teste, os exames, que era para passar para soldador. Exato. E eu não, ninguém nem sabia. Ninguém nem sabia que eu Na ponteava. escondida. Só para você ter uma ideia, ninguém sabia nem que eu ponteava, que eu já sabia pontear. Imagina soldar o ponto de sofrer um exame e passar, né? Por isso que eu fico hoje em dia, eu falo pro meu filho, falo pros outros, hoje em dia as coisas é muito fácil, cara. Tá tudo muito aí fácil, a pessoa, eu tô depressivo, essa água tá muito gelada, essa água tá muito... Ô, rapaz, já não se faz como antigamente. E o cara, só ele aí, eu com 6 meses, colocaram eu como soldador 1, né? Lá tem soldador 1, 2, 3 e vai aumentando, né? Acho que é o soldador 3 é o soldador oficial, que eles chamavam, não sei. E eu soldador 1 e comecei a soldar os negócios. E ele tirava eu dos trabalhos, disse que meu trabalho não era confiável. Olha, sei que foi difícil. Aí depois eu juntei um dinheiro e fui embora para São Paulo, atrás do telecurso. O tão sonhado Telecurso segundo grau. Telecurso 2001, né? Telecurso 2000. Telecurso 2000. Me lembro da musiquinha até hoje. E eu parti para São Paulo. E para você ter uma ideia, eu trabalhava na mineração, trabalhei lá acho que uns 2 anos, ali até os 17, 18 anos, 19 anos, um negócio desse. E não tinha ficha nada. Era clandestino. Entendeu? Você não era fichado, né? A gente dizia fichado, né? Exato. Para nós da Europa tinha contrato, né? Exato. Não tinha. Então era assim, era avulso. Chegava ali no final do mês, ele discriminava ali as horas e te dava o dinheiro ali. E o dinheiro vinha dentro do envelope. Tinha lá o lerite, os inscritos, e dentro você abria, vinha os dinheiro, até as moedas, se precisasse. Era desse jeito. E eu fui para São Paulo e comecei a trabalhar de servente e pedreiro. Itapecerica da Serra descia uma carrada de pedra de lata nas costas, que o sangue descia do ombro. Para pedra, brita, lá para baixo. O gajo disse que só ia me levar porque o outro gajo não foi, mas sabia que eu não ia aguentar. E eu acabei ficando com ele 8 meses. Estourei meus pés, rachei os pés no meio do cimento. Eu digo, eu vou aguentar o caralho, meti o pé, perdi a paciência com esse negócio de bota. A bota não sabia que tinha essas botas galochas, né? Então aquela outra bota, às vezes, quando entrava concreto pra dentro, ele comia os pés tudo, cara. E demolia a casa no centro, que ele demolia as casas pra tirar as janelas, tirar isso, para os caras fazerem prédio naquele lugar. E fiquei com esse gajo, paguei meu Senai todinho, fiz desenho mecânico, fiz leitura e interpretação e fiz solda.
E aí eu tinha problema porque tinha muita vaga de soldador, muita coisa, e eu não podia ir porque eu não tinha piso aberto. Se você chegava numa praça do Largo 13, em Santa Amaro, ali tinha gambalacho para tudo, ali você conseguia ver até green card para ir para os Estados Unidos. E aí eu disse, os caras, vai lá no Lago Ali 13. Tudo. Vai lá no Lago 13. Diploma lá. de engenheiro, Era tudo. médico, Aí tudo. eu ia na boca, eu já tava ferrado mesmo na solda e não conseguia porque não tinha piso aberto. Como é que eu esquentava a minha carteira? Né? Vai lá que o cara dá um esquentozinho. Eu digo, rapaz... Aí vou lá e tem um cara lá dizia que é advogado, a gravata meio de lado aqui, parecendo um Mazarope. Eu digo, esse bicho é advogado que não sabe nem arrumar nem a gravata. Aí eu disse, e aí? Ele disse, é o que tu tá querendo aí? Eu digo, rapaz, parecia uma boca de droga. Mas era papel, né? Não deixava de ser papel. Eu digo, rapaz, eu tô com um problema que eu tô tentando, eu sou soldador, só que eu não tenho um ficha. Ele, não, esquenta tua carteira aí, pô. Eu esquento. É tanto, não sei o que, na época, dinheiro pra caramba. Eu digo, não, mas tem um problema, eu digo, eu não tenho PIS, né? Que aqui é o número de segurança. Então, social. como é que tu era soldador e tu ia chegar na empresa com a carteira aí, ó, tem 2 anos, 3 anos de solda, e tu ia colocar lá e o gás depois ia ver que tu não ia ter número de Não PIS. tem registro. Não ia ter o número, né, do desconto Exato. aqui, segurança social, né? Aí ele disse, ei, aí tá um pouco complicado, é mais caro. Eu digo, ixi, Tudo pra tirar o dinheiro do peão. Aí foi lá e ele conseguiu tirar o meu... Ele me fichou, tipo, na empresinha dele lá, e tirou na minha segurança social, né? Que é o PIS. E me entregou. Até fiquei com medo de ser falso, né? Que também você recebia golpe, né? Se quer dar o golpe, também você pode receber golpe. Com certeza. Isso eu sei que eu fui lá e o gajo disse, pode ir, que aí é quente, aí tá quente. Aí eu digo, beleza, eu fui numa metalúrgica Scorpion, lá em São Caetano. Teste, soldador, tinha vaga, rapaz, pra tudo que era lado. Eu digo, vou aqui nessa. Cheguei lá na Scorpion, trabalhava pra Honda, pra Mercedes, pra Volks, pra tudo. Era uma autopeça que chama, né? Soldava amiga, e eu botei eu lá uma fila assim de solda para sapatinha de moto, galvanizado ali, né, coisa de motor de carro, e dá um carrinho para você empurrar, você entra no box, solda uma peça daquela, bota no carrinho, vai para frente. Oxe, rapaz, eu derreti tudo lá e o cara, olha lá, tá bom. Botava em cima do carrinho e fui na linha de produção todinha, ele escolhia algum lugar para você entrava, fazia solda e pegava aquela peça, botava dentro do seu carrinho. Cara, ó, você foi aprovado, você com outro, você não. Que aquilo, e no final eles davam um teste. Davam uma cantoneira, assim, uma chapa, e davam um ponto um pouco mais embaixo, e dizia, ponteia, eu quero que você solde de cima para baixo, na MIG, né? Aí o ponto estava mais embaixo. Ele dizia, eu quero que você feche isso que tá faltando, e desça, aquilo aberto pra caramba, e para aí uns 5 milímetros, e você desça direto. Ok? Regula a máquina. Aí eu tá. Só que graças a Deus é aquele negócio que eu digo. Quando você... hoje eu tenho a idade que tenho. Eu tava agora num pré-fabrico nuclear, que é o mais alto nível de tubagem, né, que tem aqui na Europa, nuclear, né? Exatamente. E eu sempre estou estudando, cara. Sempre estou olhando, sempre estou perguntando. Não tenho vergonha de chegar para você, Duco, como foi que tu fez isso? Ó, eu faço assim, mas como foi que tu fez isso? Ô, Duco, estou com dificuldade aqui. Eu acho que esse é o segredo. A pessoa não tem que ter... Não tem que ter... eu conheço a maioria das pessoas... Mimimi. Pô, eu sou... A maioria das pessoas tem dificuldade de dizer que precisa das outras, de dizer que o aprendizado é eterno. Eu vi uma frase uma vez que eu não me esqueço que é: quanto mais eu sei, eu só sei que de nada sei. Entendeu? Então, eu sou o profissional que sou hoje e eu tenho muito a melhorar. Eu gosto de observar os colegas, como é que trabalham, olho para lá, olho para cá, não para medir se eu sei falar.
se eu sou melhor do que ninguém, sim para ver se eu consigo pegar alguma coisa daquele gajo, uma coisa boa. Coisa ruim ele fica para ele. Né? Então eu sempre observei, eu vi o telecurso, eu via nas aulas do telecurso os caras dizendo, explicando que você não pode fazer, você tem que dar um tempinho e não podia descer. Todos os caras perderam naquele teste, que era uma chapa, o ponto tá embaixo, aí você tinha que começar de cima e soldar. Quando ele soldava ali, aquilo na máquina, a máquina até que segurar. Quando ele descia, aquilo esquentava e abriu e rasgava tudo. Quando, não sei como é que era um segredo. Quando passava por cima daquele furo, ela, puf, rasgava. E ficava ali abertão. E eu, tac, 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 de um lado em cima, tac, 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 tac. Aí aquilo esperava um pouquinho e eu fui até lá embaixo. O gajo olhou assim. Tá bom. Aí mandou pro escritório. Eu digo, agora é a hora de ver se o advogado da gravata torta. Fez o trabalho dele Foi, bom. vai. Vê se ele assistiu o telecurso do Rio. Aí eu digo, eita, pô. Aí fui, e eu com medo, né? E os gajos diziam, sai da cadeia. Aí sai de lá preso. E eu olhava assim pra porta, eu digo, mas ali dá pra me correr. Digo, a porta tá perto. E aí meti lá a carteirona quente, o gajo rolou pra lá. E eu fui esperto ainda, porque eu disse, olha, essa carteira, tem como você botar a ficha numa carteira nova? Porque essa daqui, eu tô com um problema, tô querendo mandar lá que eu não recebi meu seguro-desemprego, um negócio, e o advogado lá, lá na Bahia tá me pedindo. Então, se você botar a ficha numa carteira nova, aí eu não tenho um problema, né, de eu mandar ela pra lá. Ela, como assim? Ah, pode ser, pode ser. Aí eu, uma carteirona nova, chega Estalando. instalava. Essa daqui vai começar correto. Foi, aí entreguei pra ela e botei a outra. Ela, não, mas fica aí que isso aí não precisa. Ô, rapaz, ficou só com a carteira branca lá, olha. Aí a mulher foi depois, menino, quando chegou essa ficha, bicho, é muita emoções. É igual o Roberto Carlos. Imagina, mano. Um cara criava um porquinho ali, um negócio no mato. Minha mãe dizia assim, quer almoçar? Quer almoçar ou quer jantar? Aí a gente escolhia lá. Mas ela já sabia, ela dava ali a comida para ir umas 3 horas da tarde, porque já se via de janta, né? Se via de janta e almoço, não existia esse negócio de 3 refeições, né? Aí meu pai só trabalhava viajando, caminhão, entregando tomate, trabalhando com umas fábricas de extrato de tomate, um negócio. Aí quando meu pai chegava, que botava ali aquela fogão a lenha, que botava uma mão de vaca ali, e aquilo borbulhava com cuscuz. Aí era só... Minha mãe era muito ruim de cozinha até hoje, bicho. Pelo amor de Deus. A bicha não gostava de cozinha. Meu pai era o cozinheiro da casa. Era. E ela falava, quer almoçar ou quer jantar? E botava lá as coisas na água, no sal. E a gente comia. E era difícil, não era igual hoje. E hoje é muito mais fácil, né? Naquela época ameaçava até a comida, né? E por isso que a gente somos diferenciados dessa galera de hoje que acha que sofrem alguma coisa. E minha mãe dizia isso. Me lembro que fosse hoje. Quer almoçar ou quer jantar? Ia lá, botava um mato lá, chamava bredo. Temperava as comidas com mato que nascia lá, bredo. Ah, eu até hoje eu sinto o gosto do bredo. Se alguém me oferecer bredo, porra. Tu vai mandar o bredo pra casa do chapéu. E aí botava bredo, eu não sei, acho que é esse nome mesmo, bredo, botava dentro da comida, bredo. Dentro das comidas, fazia tipo como se fosse aqui a sopa caldo verde. Caldo verde. Ficava aquilo ali, com a baba ali, com um bredo. Puta que eu pariu, bicho. Aquilo era ruim demais. E pão, chegava lá, ela comprava. Não é igual hoje, você chega aí, tem aquelas padarias, tem pão todo dia, né? Lá o padeiro fazia um pão, fazia uma carrada de pão uma vez por semana para vender na feira e o que sobrava vendia no meio de semana. Então ela ia ali, comprava um monte de pão, um pão que era tudo feito artesanalmente, né, na mão, não tinha cilindro e levava para casa. Aí eu tô lá e ela de manhã e só via ela lá mexendo. Quando tinha manteiga, eu dizia, e eu só via ela serrando lá, né? Zoco, 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 zoco. E eu dizia, manhã, esse pão é de hoje? Ela dizia, sim, claro que é. Oxi. E serrando o pão depois.
entregava o pão, botava assim em cima, que eu pegava aquele pão, parecia um pedaço de madeira, tá ligado? Eu pegava assim na mão aquele pão duro. Você só não disse que esse pão é de hoje, manhã? Ela disse, é sim, de hoje que tá aí. Não é de hoje que tá aí. É de hoje que tá aí. Eu dizia, mas rapaz, aí comia aquele pão, às vezes até botava óleo de comida dentro do pão. Exato. Ô, com caralho, bicho, é foda. E aí eu parti dessa vez para São Paulo, consegui esse emprego na Scorpion, de soldador. E graças a Deus, cara, quando eu consegui trabalhar como soldador, de lá para cá, eu nunca mais tive dificuldade, só trabalho mesmo, certo? Trabalhei muito e graças a Deus me casei. Hoje eu tenho um filho de 23 anos, que ele também é soldador MIG, só que eu falei para ele, fuja disso. Fuja de MIG, né? Que é muito trabalho, é pesado, é quente. Produção. E ganha menos do que a TIG, né? Então ele está trabalhando numa empresa, numa empresa que eu trabalhei 2 anos, na Montalria, lá em Estarreja. Ele está lá já há 1 ano e pouco, saiu os documentos dele agora, e ele já está treinando TIG, já está soldando, né? Já está soldando lá uns tubinhos, o soldador deixa, ele faz acabamento e já está fazendo os outros. E tem um outro de 13 que está estudando, disse que quer fazer a mesma coisa que eu faço, disse que quer fazer faculdade. Não, a mãe dele, fazer faculdade, que porra de faculdade, rapaz. Diga, não, rapaz, faça... Porque lá em Estarreja, o colégio de Estarreja, tem um distrito de Estarreja e Bunheiro, e aqueles moleques estagiam tudo ali, né? Nesse programa que tem aqui em Portugal, os moleques ali chegam ao 1º ano, 3 meses ele fica dentro de uma empresa, né? Escolhe ali uma empresa de alguma determinada coisa, e depois ele entra de férias. E quando ele volta, estuda ali o ano, depois ele vai e faz o estágio de novo. Faz 3 vezes isso até se formar. Você escolhe se quiser. E lá no colégio tem máquina de solda, tem instrução. Isso é bem legal. Eu trabalhei na Montalria, ficava um moleque junto comigo. E hoje ele trabalha lá de projetista. Ele fala pro meu filho, eu trabalhei com teu pai aí, teu pai é da hora, teu pai é da hora. Trabalhei com ele. E o rapaz está trabalhando lá, deixou a barba crescer, é novinho. E trabalha lá de projetista, e disse, olha, eu aprendi muito os cálculos com teu pai. E ele sabia fazer os cálculos da trigonometria na mão, para você ver, né? No Brasil eles ensinam a dançar o funk, né? Aqui... E aí ele sabia, ele ficou procurando. Eu falei, ô moleque, tá fazendo o que aí, cara? Mexendo no celular? Ele, não, tô procurando aqui a matéria da trigonometria. E ele achou, e ele fazia ali na mão os cálculos, na caneta. Sem usar o recurso da calculadora. Sim, da científica. Eu não sei fazer aquilo, né, de maneira nenhuma, sem ser... Eu aprendi na científica. E aí eu digo, caramba, eu digo, ó, pois tu tem que ser tubista, porra. Isso aí é a base de tudo. Da caldeiraria, de tudo, e tudo é trigonometria. O cara que domina a trigonometria... Aí eu disse, incentivei ele, o outro lá, esses moleque do caralho, não vai prestar pra nada. Português, depois eu chamei ele do lado e digo, cara, tem um potencial do caramba. Qual o nome dele? Lembra? Dele? Ah, é Daniel. Daniel, dá um salve aí, Daniel. Olha aí o cara te dando... Esse cara pra elogiar não é fácil não, hein? Danielzinho, aí ele meio tímido, né, e tal. Aí sei que ele, não, mas eu quero ser projetista. Eu digo, olha, até dançarina de striptease, se é isso que tu quer, né? E aí ele, tá bom. Aí foi em Porto, fez um curso lá e sei que a Montalria pegou ele hoje trabalha lá. É o projetista lá. Legal. Mas ele tem a base lá, que ele fez os estágios, isso é muito bom, né? E ele tem a base na escola da trigonometria. E ele, isso é muito bom porque ele, apesar de jovem, fez uma carreira certinha, né? Gradativa. E hoje está lá. Então, por isso que tem uma coisa que é bom nesse lado do estudo em Portugal, né? Que é dessa forma. Minha esposa é enfermeira e ela veio para Portugal e não conseguiu exercer a função dela aqui porque exige uma equivalência.
Exato. E a gente arrumou um advogado com a gravata certinha aqui. Toda A engomadinha. gravata era toda organizada. Toda certinha. O terno passado que tinha aquele fio. E paguemos alta grana e ele sumiu até hoje. Que, ó, isso faz... É obrigatório ele se dar o diploma. Hoje, até hoje. E aí eu falando com ela, eu digo, ó, tu vai ter que fazer essa equivalência. Aproveitei que eu trabalhava fora, eu aguentava sustentar a casa, né? E ela tava aí chorando e querendo ir pra fábrica. Eu digo, mano, você vai fazer sua equivalência. Ela é uma bela de uma enfermeira, ela sempre trabalhou com isso, apesar que no Brasil isso não é muito bom. Diz que não é muito bom, mas olha, toda profissão é boa. E aí ela tá estudando, já tá com 1 ano e pouco, vai se formar agora, já vai fazer. E ela no começo foi chorando, eu digo, dizendo que ia para as fábricas. Eu digo, vá para a fábrica, a portuguesa vai dizer, estás a pensar que está no Brasil, aqui tu pega peso, porque aqui a mulher portuguesa trabalha igual o homem, ou pior. Ou pior. A mulher portuguesa é danada. E elas trabalhei em aguentam fábrica, o tranco, filho. Elas aguentam o tranco. Pois. E aí, Eu conheço várias brasileiras que correram de fábrica corre. porque tinham os serviços braçais, principalmente na área onde fabricam banco de carros, tem que fazer o movimento Torneira, do banco. saco de parafuso, Exatamente. prensas, elas trabalham, empilhadeira. A minha vizinha lá trabalha na prensa, plau, 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 e vai, pega as peças de todo mundo, bota lá fora, volta pra prensa. A bicha é danada. Eu disse pra ela, você vai. Só que nunca você vai poder chegar em casa e reclamar do seu trabalho. É um trato. Não quero escutar isso. Eu sei o que eu tô lhe dizendo. Se você arrumar, se você conseguir se formar, mas já se formei, eu já trabalhei, tenho mais de 10 anos e tudo. Então, se você se formar como enfermeira aqui, você pelo menos é uma enfermeira, né? E vai ter um emprego ali com um horário bom, por mais que seja de turno, sei lá o quê, mas olha, vai ser outra coisa para você. E ela não queria, resumindo, foi estudar, então ela já está ali dedicada no inglês, já está quase falando inglês fluente, já viu. Por quê? Porque isso é certo, porque você vai aprender a legislação europeia em relação a isso. Exatamente. São regras É diferentes. igual a gente, quando a gente é qualificado no Brasil em solda, né? Você tem que vir para cá e não adianta, você pode ser o melhor soldador do mundo. Se você não tiver qualificações da Europa, se certificar aqui para as pessoas que você vai trabalhar, que você conhece as normas técnicas daqui, não tem como, você não vai conseguir trabalhar aqui. Então, ela estudou legislação de saúde da Europa, legislação disso e tal, e ela gostou muito e graças a Deus está aí, vai agora terminar, vai pegar o diploma europeu, né? Eliminou muita matéria dela, funciona dessa forma, você entrega as suas matérias, eles pedem, exigem, e tem coisa que fica devendo, você tem que pagar. E do mesmo jeito, o de 13 está estudando também, e eu trabalho fora, né, para sustentar todo esse barco aí, essas coisas. E uma coisa que eu agradeço muito a Deus... A função do capitão, né? Uma coisa que eu agradeço muito a Deus é a minha mente, cara. Minha mente que Deus me deu. Por quê? Porque eu sou grato por tudo, por a minha profissão, pelo meu carro 94, quando eu cheguei, pelo meu hoje, que é mais novo, né? E minha esposa diz, sempre tudo teu, tu gosta de tudo. Como eu digo, rapaz, que carrinho é esse? Eu tinha um Open, aliás, está até lá em casa, quem está andando com ele é meu filho. Eu dizia, rapaz, que carrinho durinho é esse, rapaz? Parece uma menininha de 15 anos. E ela dizia, tudo teu é pra tudo. Entendeu? A pessoa tem que ser grata por tudo, não é? Exatamente. Eu sou grato quando Deus me apresenta um amigo, um cara, uma pessoa que foi fundamental ali para mim. Eu digo, oh, Deus, obrigado por isso. Então, e humildade sempre, né? De você dizer, como é que é feito isso, como é que está sendo feito, como é que está mudando. Não ser resistente à mudança, de maneira nenhuma. Porque senão você não vai chegar a lado nenhum, né? Senão você se frustra sua mente, cria atritos e coisas etc e tal. Não cria atrito com nada, cara. Isso aí mudou, então vamos mudar. E a gente pega e muda. Nada de soberba, de querer ser mais do que as pessoas. Pelo fato de a pessoa ter até um conhecimento, um bom conhecimento, né?
Falar em mudança, eu apresentei você aqui como tubista, encanador industrial, conhecedor de caldeiraria, e você começou a contar a história de soldador. Como foi a transição, para melhor dizendo, de soldador eletrodo, soldador migueiro, para um cara que conhece muita coisa sobre tubulação e traçagem? Como é que foi essa transição? Essa transação é boa. Só se for monetária, né? Não, eu fui soldador. É aquele negócio que eu digo, sempre você tem que estar sedento a aprender as coisas, Exato. né? Então eu sou dessa forma. Se tu disser, Everaldo, vamos fazer eu quero fazer um bolo. Eu faço um bolo aqui e tal, tal, tal. Se eu experimentar aquele bolo e aquele bolo for um bolo normal, eu digo, eu não quero aprender a fazer essa merda, não. Pra quê? Eu compro na padaria. Agora, se eu experimentar aquilo e aquilo for uma coisa espetacular, eu digo, rapaz, como é que tu faz isso, cara? Você entendeu? Eu sou dessa forma. Eu gosto de conhecer, de coisas diferenciadas, de aprender, de ser diferente, de aprender as coisas. Não gosto de ficar naquilo. Então, eu fui um bom soldador de eletrodo, soldava ali só tubulação de eletrodo, passava o arco de serra arrumando em volta, ficava aquele anel. Você não sabia. Hoje em dia eu não soldo nem cadeira de mão. É soldador? Eu digo, não. Entendeu? Mas ficava ali um anel, você não via emenda. Porque o soldador olhava, é cheio de emenda isso. Entendeu? Então você soldava e tinha que ter cuidado ali com a emenda, se voltar para aquilo. Se você demonstrasse pouca emenda ou quase nem emenda, então você era um soldador bom. E eu depois fui para São Paulo, fiz MIG, curso de MIG, depois virei migueiro, depois eu comecei a fazer. Eu fiz leitura e interpretação de desenho. Por quê? Porque o meu sonho era ser caldeireiro. Aí eu virei soldador para começar, né? Porque caldeiraria era uma coisa inalcançável para mim. Porque eu com 14 anos não sabia ler, nem escrever direito, só ajudava meu pai. Até hoje eu não sei, né? Mas até hoje não aprendi. Eu tenho até nível superior, mas não sei escrever direito. Né? E aí aquilo era inalcançável. Como é que fala? Inalcançável. Inalcançável. Inalcançável para mim, ser um caldeireiro, porra. Tinha que traçar, tinha que... aquilo é muito difícil, pô. Hoje em dia é muito fácil. Tem as aplicações e o caralho. Vai você traçar um quadrado para redondo ali, para você traçar curva de gomo, para você traçar calça cônica no meio da fábrica lá. E muitas das vezes o cara... Eu tracei um quadrado para redondo uma vez de 2 dias. Sabe o que é ficar 2 dias dentro no núcleo de uma fábrica sem sair lá de dentro? Cagando assim atrás da pilastra? De meia polegada. E o gás dizia, isso aí, como é que nós vamos fazer isso? Eu digo, deixa comigo. Tracei aquilo, piquei a lixadeira, fiz uns vão assim, uns chanfre de meio metro e bati aquilo e botei lá em cima. Entortei na pancada, marrão de 10 quilos naquilo. E ficou depois que botou flange, depois que ficou só o zincozinho, ficou a coisa mais linda do mundo. Eu era um caldeireiro desse, caldeireiro doido. Aquele que missão dada, missão cumprida. E eu não sabia, e para você ter esse conhecimento, tem esse Joel que queimou meu filme para ser soldador, ele disse, tu é burro, como é que tu vai ser um tubista? No máximo que tu é aí um soldador, para fazer a merda, bota uma máscara para esconder a cara. Falava isso. Bicho aquilo, sujo. Olha, isso pode desequilibrar uma pessoa, né? Não. Pelo que eu entendi, que agora eu conheço a história toda, ele foi o estopim para poder te incendiar e você conseguir algo maior. Sim. Se não existisse esse Joel, esse cara aí lá atrás, de repente você não seria com tanta força o que você é hoje. Pô. Mas poderia ter sido ao contrário. O desafio é muito importante. Você não pode falar isso para uma pessoa, sabe por quê? Porque pode ser ao contrário. Comigo pode. Eu falei, Contigo funcionou. Vou provar para esse filho de uma puta, mano. Falei para ele. E aí eu
tinha uma escola lá, chamava Senai, e até quem não estudava, você vê, eu morava numa cidade pequena, a pessoa que não estudava, você morava numa cidade pequena e as pessoas nem conversavam contigo direito. Você não tinha amizades, porque você era um cara que não estudava, não jogava o futebol ali, o vôlei com a pessoa, e era uma pessoa que, aos olhos deles, era, sei lá, era escanteado, não sei como. Né? E eu não tinha muita amizade com as pessoas, e eu fui lá para tentar aprender alguma coisa, escola, e ainda andei dando umas estudadas de noite, ainda cheguei na 7ª série. Aí eu fui embora, foi na época que eu fui embora para São Paulo, eu digo para esse cara, eu fui para São Paulo, fiz metrologia, fiz desenho mecânico, fiz ponte rolante, empilhadeira, traçado de caldeiraria 1, 2, 3 e mestre de caldeiraria, que era o 4, você tem que seguir esse modelo. Todo o dinheiro que eu pegava, eu não gastava com nada. Eu gastava só com as minhas qualificações. Eu vejo hoje meu filho chegou aqui comprando PS5, comprando isso, comprando aquilo e mutuando lá dentro do quarto dele, e ele ainda não fez a qualificação dele, né? Ainda não fez a qualificação em MIG. Prioridades diferentes. Eu ia né? pagar, entendeu? Então eu mandei, pode pagar que eu vou pagar. Mas depois eu falei, não vou pagar, cara, porque esse é o defeito da garotada, não é do pessoal mais novo. Um PS5, ai pai, o dinheiro tá ruim, eu tenho que trazer minha família. Mas o PS5 tá lá, mutuado dentro do quarto. Então, Prioridades. eu fiz 19 cursos no Senai, pago. Eu paguei. E naquela época era dinheiro. Porque hoje em dia é mais fácil, as pessoas pagam, os pais pagam. Naquela época eu era sozinho, morava num quarto, que a água descia da parede. Eu tive uma ideia de noite, numa loucura, de não conseguir dormir por causa do frio, ligar o forno. Até hoje eu faço, lá em casa. Às vezes, liguei o forno do fogão e acendi, e aquilo aqueceu o quarto, senão eu não ia aguentar, mano. Acredito. Eu poderia até mudar para um lugar melhor, porque essa área, graças a Deus, a gente sempre ganha um pouco mais, né? E eu era bom no que fazia, cara. Não por nada, porque eu era muito dedicado. E eu ia lá e pagava meu... Sempre tava olhando o Senai. Ia lá no Senai, tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fiz desenho mecânico, fiz metrologia, eu fiz um monte de curso lá, em cima de caldeiraria e tudo. Mestre de caldeiraria, um curso que tem no Suíço Brasileiro. Lá em coisa, eu fiz. Então eu traçava tudo. Aí eu até te falei, comentei contigo uma época que eu trabalhava numa empresa e lá eles faziam umas caixas gigantes que ia tipo umas colmeias, chamava colmeia de abelha. E aquilo entrava lá, entrava cá e subia ali. Aquilo era para fazer limpeza de sistema lá da Petrobras, de água suja, não sei. E eram uns quadradão e pra lá, quadrado pra cá, só isso. E eu tinha uma caldeiraria de frente e ela saía lá cada traçadozão, cada tanque, cada quadrado para redondo. E eu cheguei na porta, aí tava lá a vaga, caldeireiro. Aí eu cheguei lá na porta, digo, ó, vaga de caldeireiro aí, eu com o uniforme da Patrize. Aí o cara, tem a vaga aí, mas tu não trabalha aí? Eu digo, trabalho, mas, oxente, trabalho, não posso trabalhar em outro canto, não. A gajo ligou lá e disse, ó, tem uma menina aqui na frente e tal. Aí ele me levou lá pra dentro. Ele disse, é o quê? Eu digo, olha, é a vaga de caldeireiro. Essa vaga aí é minha. Ele dizia, é? Mas tu não trabalha aí? Eu digo, trabalho. Ele disse, mas a Patrícia paga melhor do que aqui. Eu digo, paga? Isso é um problema meu amigo. Eu quero fazer esse quadrado para redondo aí, essas calças cônicas, essas peças que vocês fazem aí. Por que paga melhor ali? Aí ele disse, não sei. Porque essa Patrícia trabalhava tinha muito coisa CNC, muita dobra, massa, fazia as proteção da Volkswagen, da GM, era uma empresa, eles tinham outro segmento, então eles pagavam melhor para os caldeireiros. E eu disse, eu não sei, cara, olha, me leva aí dentro, aí eu quero ver tua produção. E ele, bora, me levou lá para dentro, mostrou, e eu disse, ó, isso aqui é assim, assim. Tinha um ciclone lá, eu mostrei para ele como é que fazia o cálculo. Eu nem sei mais isso, eu tenho que olhar. Porque quando você vai fazer um exaustor, tem um traçado de 4 pontos ali no meio, que é para você levar aquela linha para fazer um exaustor. Aquilo é fácil de fazer ali, mas eu nem sei. Hoje, se tu fala, como que é isso aqui, eu tenho que olhar. Porque eu já esqueci. É muita coisa, cara. E aí eu fui lá dentro e falei, ó, isso aqui é feito assim, assim, assim. Ele disse,
como é que faz pra tu sair de lá? Eu digo, eu não vou amanhã. Simples. Ah, não sei o que, não sei o que. Ele disse, rapaz, acerta lá direitinho. Faça nada assim e eu quero tu trabalhando aqui comigo. Eu digo, tá bom. Fui lá e o gajo, não, vai pra onde? Eu digo, não interessa, meu amigo. Bruto, igual avô. Aí peguei e pedi a conta. O homem ia lá, mas tá acontecendo o quê, bro? Tá acontecendo que eu quero sair, eu vou trabalhar em outra empresa, eu vou sair. Mas lá paga melhor, digo, paga pior. E fui pra lá, pô. E fui mesmo, cumpri o aviso. Só um segundo, um parênteses. Nós, no primeiro podcast, contamos essa história, mas não com riqueza de detalhe. A gente só contou o acontecido. Que eu já conhecia essa história, mas não conhecia com riqueza de detalhes. Vamos lá. Aí eu cheguei lá e comecei a trabalhar. Pô. Peguei lá em marreta. Ele dizia, qual é a ferramenta que você precisa? Se você precisar de uma ferramenta específica, eu digo, olha, eu preciso de uma marreta de uns 5, 10 quilos, cunha e pronto. Aí, tá bom, aí me deram o compasso, tudo. E eu comecei a trabalhar lá, fazer aquelas peças, aquilo outro. Quando chegou no final do mês, oxe, cara, mais do que eu ganhava lá do outro lado. Ele disse, ó, tô te pagando um pouco mais. Tu merece, cara. Eu digo, oxe, obrigado, pô. Entendeu? Tá vendo como é que é as coisas? Agora, se Meritocracia. você pega e diz, eu quero ser um tubista, quero ser um tigueiro, porque eles ganham bem. Isso não existe, cara. Isso não existe, não vai assim, pô. Não pensa dessa forma. Essa profissão não merece isso. Vai lá e faz uma coisa que você vai ter orgulho, assim, de um gajo. Eu montei uma peça de 200 toneladas lá em Campinas, na Belmec. Eu saí do banheiro, os gajos da noite sempre diziam, gajo, quem foi que fez aquela peça ali, os gajos? Quando eu saí do banheiro, esse desengonçado velho ali. Entendeu? É bem assim. É. Isso daí é em qualquer lugar do Aí eu dizia, mundo vai ser assim. os caras chegaram lá, os caras elogiando. Aí. Porque um lado ficou um pouco torto. Era uma peça do tamanho de um navio, aquilo é de uma hidrelétrica, toda nervurada. E os gajos inverteu e o gajo veio pro meu lado. Rapaz, o desenho tá lá, tem que ter observação. E esses desenhos eram tudo em japonês. Só que o desenho mecânico é igual. As informações. As informações é igual. Então aquilo não tinha pouca informação e aquilo tinha umas desenhos, umas letras descendo e tinha um número. Eu peguei o desenho, detalhe, ele chamava o desenho detalhe. E eu vi que eles estavam montando o costelamento, era das cantoneiras de, pai, 1 polegada, era de topo. Eles estavam montando de costa. Dobraram coisa, metia fogo. E quando foi no dia de manhã, amanheceu tudo ao contrário. E eles vieram pro meu lado dizendo que aquela... E o homem disse, olha, os caras montou, esse negócio não é assim. Aí um dos gerentes da fábrica veio falar comigo. Aí ele disse, não é ele, é os outros. Os outros já eram antigos de empresa. Eu era jovem, eu tinha 24 anos. Esse lado é o dele, tá bom. O lado é dos outros. Cara, tá bom, foi pro outro lado, foi a maior confusão do mundo. Porque eles montaram invertido, mas no desenho... É porque é complicado, mas hoje em dia, no Brasil, você sabe que a gente somos fodidos em montagem industrial, né? Em ter peça lá, nós trabalhamos para o mundo inteiro, né? Em caldeiraria, em hidrelétrica. Exatamente. Caramba, tem muita empresa boa em São Paulo. Eu trabalhei em muita empresa boa. E a passagem das empresas japonesas, empresas alemãs, que nos forçaram também a ter essa habilidade. Nós temos controle de qualidade é muito a forte. ISO 9000. Nossa segurança do trabalho é muito mais eficaz, né? Por causa que tem as NR, né? Que cuida da enfermagem, que cuida da indústria farmacêutica, que cuida da indústria mecânica, né? Todas as NR puxam norma em cima daquilo, e aqui você não vê isso, né? Aqui, como é seguro, né? Se a gente se machucar, a empresa usa aquele ditado português, eu não tenho nada a ver com isso, né? Te manda pro seguro, e dali mesmo a empresa, dependendo, já pode te demitir de lá mesmo e pronto. No Brasil não, tem a responsabilidade da empresa. Se você não tem contrato nenhum, não tem vínculo nenhum com a empresa, você passa a ter,
né? Se você se machuca dentro de uma empresa, você passa a ter vínculo com aquela empresa. Porque você vai pro seguro, perdeu um dedo. O Davi, aquele soldadorzinho que estava quando nós em Pinal, acabou de perder a ponta do dedo. Né? Perdeu a ponta do dedo, passou 3 meses fora, depois volta a trabalhar normal. Por outra empresa, ou sei lá. É uma coisa assim que é uma desvantagem, né? E essa empresa, eu tinha 24 anos, eu fiz esse trabalho que eu me lembro, e era complicado, cara, os desenhos. Desenho em detalhe pra você saber rosca de 1/4 ali dentro daquele desenho, aquela peça gigante. Aí eu conheci um paraguaio, chato pra caramba, e ninguém encostava nem perto dele, e eu chamava ele de pai. Você é meu pai, cara. Ele dizia. Você amoleceu o coração dele, né? Eu levava bolo pra nós. Lá tem umas lojas que vendem bolo, né? E ali na sexta-feira, na quinta-feira, quando eu vinha, eu comprava bolo e levava pra ele, pra nós. Eu trabalhava do lado dele. Eu trouxe um bolinho pra você. Ele, eu quero essa merda, esse bolão. Eu, rapaz, não pode fazer isso, hein? Senão o Brasil vai atacar o Paraguai de novo. E ele ia dar uma Por risada. conta de você. E aí ele ia e aceitou. Rapaz, esse cara criou um amor tão grande por mim, graças a Deus. Conta a história dele, que tinha um filho dele, jogava basquete nos Estados Unidos, americano, ganhava muito dinheiro e não sei o quê, e tudo. Me levou eu pra morar na casa dele, pô. Eu tava numa pensão no centro de Campinas. Os gajos trocou facada lá dentro. Quando eu cheguei, você tinha que levar a bolsa todo dia. É fácil hoje? Você tinha que levar a bolsa todo dia pro trabalho. Quando eu cheguei, a cama tava tudo melado de sangue lá dentro, tudo melado de sangue, polícia lá. E eu tive que ir lá num lugar lá, um hotelzinho. Achei um hotelzinho, fui dormir. Cheguei no outro dia no trabalho, o ônibus passava no centro de Campinas. E eu sempre com minha motinha, uma CGzinha. Eu tinha até um dinheiro, podia até comprar um carro, mas eu não sempre visava assim. Um dia eu quero fazer um curso técnico, eu quero fazer um... Você tá sempre com a emergência ali, sempre segurando para uma emergência. Eu quero fazer e evoluir, né? É. Aí eu fui e falei pra ele, ô Paraguai, ih, caramba, outro lá eu achei que você não digo nada não, o que foi? É polícia pra todo lado, outro lá na pensão, lá, rapaz. Oxe, os caras deram facada um no outro lá dentro da pensão, sangue pra todo, até minha cama cheia de sangue. Foi mesmo? Falei, não, você não vai pra esse lugar mais não. Eu digo, eu dormi num hotel. Hotelzinho caro, e agora, como é que eu vou fazer? Vai lá pra casa. Eu vou pra casa dele, pô. E depois ele arrumou uma casa pra me alugar, tudo direitinho. E eu aprendi trigonometria com esse cara, mano. Ele disse, só aprende isso aqui. Esses gajos aí faz tudo com os quadros, isso, aquilo, outro. Eu faço tudo, os cálculos, tudo, cálculo em cima disso, em cima daquilo. Tem umas peças lá. Cara, aliás, eu aprendi, mas eu não aprendi 10% do que aquele cara sabia, mano. É sempre assim, cara. É impossível sugar tudo. Porra, bicho, o cara era muito bom, cara. Ele descia uns cones gigantes que ele fazia, umas peças esquisitas. Lá de cima ele descia a linha, deixava dentro de um balde d'água, aquela linha ficava parada. E ele dizia pra mim, olha aí esses cálculos aqui, eu olhava, eu ia medindo dentro da linha. Tudo batia no milímetro, mano. Aqueles cones de 1,5 polegadas batido. A linha entrando pra lá, entrando pra cá e tudo. Rapaz, eu dizia, caramba, mano. Ele já aprende aqui, aí me ensinava como é que fazia o cálculo, me deu um papelzinho. Até hoje era para me ter. O triângulo retângulo é o oposto 400, não, o oposto não, o adjacente 400, o oposto 250 e a hipotenusa 471. E uma fração. Então, quando eu estou fazendo um cálculo, isso, aquilo, outro, para mim saber se dá certo, eu faço em cima desse meu triângulo retângulo do começo. Eu sei que aquele cálculo está errado. Tu sabe, tem seno, cosseno, tangente. Às vezes a gente faz ali, faz pela tangente, às vezes dá errado, ou sei lá. Então, primeiro eu faço no meu triângulozinho retângulo. 400, 250, 471. Aí, e o grau é 32. E eu olho, o cálculo é esse mesmo. Em cima desse triângulo que ele me deu. Ele me deu um papelzinho, que esse papelzinho estava lá, como que eu achava o grau, que tem 3 formas, né, de você achar o grau. Tem 3 formas de você achar o adjacente. Tem 3 formas de você achar o oposto. E tem 3 formas de você achar a hipotenusa. Aquilo era miniatura ali, pequenininho, e eu perdi aquele papel. Era para me ter até hoje. Mas eu perdi porque eu fiquei na minha mente, né? Isso é o mais importante. Você conseguiu absorver toda aquela informação.
E tu perguntou da transição. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei lá de frente a Montal Rio, eu digo, opa! E eu fiquei olhando as fábricas, andando nos coisas. Eita, o cara, "Ô, é o quê? Eu digo, eu sou turista. Ele, o quê? Tubista? Eu digo, não, turista. Ele, tubista? Entra aí. Tem, Aí, tem empresas que contratam assim, né? eu digo, tubista? Eu digo, não é turista? Ele, tubista? É, tubista. Aí entrei lá pra dentro, olha, aqui tem que saber disso, tem que saber daquilo. E eu entrei, olhei os tubos. E eu disse, ah, bom, eu sei fazer isso. Aí, só que eu fiquei um pé atrás, né? Negócio de tubista, né? Aí eu digo, bora então. Aí ele disse, ah, vou te pagar isso, vou te pagar aquilo, tal. Tu começa amanhã. Eu digo, e a carteira? Fichar a carteira e no INSS. Tudo diferente, né? Tudo diferente. Aí ele disse, não, é só amanhã traz os documentos, começa a trabalhar. Né? Tá bom. Aí fui no outro dia, pá. Aí tinha umas escadas, um monte de escada de um prédio inteiro, assim, um monte de coisa, rapaz. E ele disse, e eu chegar a escada tudo torta, um pé maior do que o outro, os furos assim. Eu digo, esses furos do varandinha é assim mesmo? Um vai pra lá, um vai pra cá? Como é que é isso aí? Ele, como é que eles dizem? Uns colegas teus que estavam aí. Chegaram aí dizendo que era serralheiro, aí o que foi que fizeram? Tudo era meus colegas, pô. Eu digo, caralho, pô, eu não estudei com esses caras, né, mano? Não é meu amigo de infância. Foi. E aí depois eu botava o pé da escada assim, escada tudo pesadona, assim, um pé maior do que o outro, tal. E eu fui, cortei aquilo tudo e arrumei aquilo tudo e fiz aquele negócio e fiz. Eu nunca nem tinha feito aquilo, varandém, escada, nunca tinha feito. Eu era caldeireiro de indústria pesada mesmo. E aí eu fiz aquilo, botei tudo no lugar e fiz a parte de baixo, assim, e até aqui. Aí desmanchava, levava e eu começava de novo, fazendo os módulos, porque a fábrica era baixa, e fui fazendo os módulos, chegou lá, bateu tudo certinho. Aí ele disse, eu quero ver se você sabe a tubulação. Digo, a tubulação não é só emendar ali um tubo no outro e curva, essas coisas, medida. Eu digo, também eu sei também. Aí eu fui estudar. Fui ver, olhei na internet o que era tubista, que eu não sei se tu lá no Brasil tu sabia o que era negócio de tubista, essas coisas, que eu não sabia. Porque Lá é mecânico, como é? é encanador industrial. Ah, sim. Só que como eu fazia os tanques lá, e eu fazia também muita tubulação, né? Exato. Filtro Porque de manga, o caldeireiro da antiga, no Brasil, faz tudo. ele trabalhava com tubulação também. O curso de caldeiraria, principalmente o caldeireiro naval, ele tinha habilidade tanto com a tubulação curvada, que era curvada a fogo, que na época não tinha nem conexões, e ele tinha essa habilidade tanto na tubulação quanto na parte de estrutura. E hoje é segmentado, né? Caldeireiro agora é só parte de estrutura e o encanador industrial, o tubista, só fica na parte de tudo. Eu sabia calandrar, sabia trabalhar na quinadeira, eu fazia tudo. Plasma, tartaruga, maçarico. Você pegava o projeto do zero. E cortava a sapata, furava na radial, dobrava na quinadeira alguma coisa lá, calandrava os corpos dos tanques, tudo, jogava lá, o cara ia soldar, depois vinha os cap de uma determinada empresa que baloava, você tinha que chanfrar aquilo, lixar para montar lá no tanque, depois o tanque ficava ali em cima daqueles rolos, depois você ia traçar o tanque todinho para você saber onde que era as picagens, como diz aqui, né, pro povo entender, as picagens, depois saía com todas as picagens e tal, depois vinha com as tubulações, mas a tubulação é um pouco menos. Aí quando eu cheguei aqui, que eu vi isso, que eu comecei a trabalhar, eu falei, olha, e comecei a ver. Aí entrou a porra da minha trigonometria, mano. Aí chega, chupou direitinho. Digo, ô, rapaz, isso aqui é. Entendeu? Aí pronto, aí eu pegava lá as curvas para descobrir o avanço, né? E o caramba, descobria tudo e tal e coisa. E foi aonde eu comecei. Vi que eu digo, eu também sou tubista. Né? Também não é só turista, é tubista. Não é só. E eu trabalhei 2 anos lá no pré-fabrico da Montarria, eles trabalham para Bondout, trabalham para Sirius, eles fazem muita tubulação, tudo com raio-x, que lá é ácido, né? Ácido, pressão, é não sei o quê. Fiquei lá 2 anos, foi uma formação muito boa. As coisas que eu tinha dúvida, eu aprendi tudo lá e tal. Depois parti aí para tudo que é canto, já trabalhei na Alemanha, trabalhei na Bélgica,
e trabalhei muito na França. Só não fui para a Espanha ainda. Caramba. E outra coisa, e depois de eu ser caldeireiro, eu era encarregado de fábrica, né? Exato. Depois eu fiz faculdade, né? Fiz gestão de produção industrial e virei encarregado de fábrica em São Paulo. E como eu sempre estava na frente de alguma coisa, como líder de solda, líder de alguma seção, líder de alguma coisa, eu fui estudar a questão de liderança e depois eles me forçaram a fazer alguma coisa técnica. Assim, um nível, por causa da ISO 9000, que exigia, nessas empresas qualificadas que eu trabalhava, exigia que o chefe, ele tem que ter formação para isso. Formação técnica. E aí eu tive que fazer. Aí eu estudava à noite e trabalhava de dia e estudava à noite. Aí depois eu virei encarregado de fábrica. E é uma coisa que eu até queria falar aqui, que uma coisa muito deficiente que a gente tem aqui na Europa é a questão da liderança, né? Que a gente chega nas obras e quem é o líder, quem é aquele cara ali que vai guiar as pessoas, é um gajo que fala viatur e trabalho no francês e outras coisas. Então, quando a gente vai ser soldador, né, de nuclear ou soldador isso, aquilo, outro, você tem que ter uma qualificação muito grande para isso. Você, por mais que você seja um bom soldador e aquilo não vai dar problema, as normas exigem que você seja qualificado e orientado como se deve fazer isso, aquilo, outro. O órgão exige que você tenha conhecimento dessas coisas. E quando você vai ser um engenheiro, você também tem que fazer um curso. Às vezes, esses Leonardo da Vinci e outros não tinham curso de engenharia, nada. E os caras eram os gênios que eram. Se fosse hoje, ele não poderia ser engenheiro, né? Porque ele não tinha nenhuma formação acadêmica de engenharia. Mas os caras eram autodidata, né? Pois, e advogado, e etc. Por que que os líderes também aqui não é dessa forma? Por que que as empresas não se preocupam em formar a liderança deles? Né? De dizer, será que esse gajo é humano o suficiente para conduzir pessoas? Que é uma das coisas mais difíceis do mundo. Tubulação é fácil, solda é fácil. Tudo isso daí, se você tiver dedicação e amor, vai ser fácil. Agora, trabalhar com pessoas é muito difícil. E quando você coloca um gajo que não entende, não sabe o que significa liderança, qual que é o conceito de liderança, não sabe, não existe. Você chegar a perguntar para ele o que é um conceito de liderança, né? Que no modo grosseiro é convencer pessoas a fazer o seu trabalho de bom grado, né? Transformar um ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho pode ser um ambiente bom, cara. Pode ser um ambiente que você amanheça o dia e diga muito obrigado pelo trabalho que eu tenho. E onde você anda aqui, eu tenho que trabalhar isso porque eu estou tendo dificuldade. Pelo meu conhecimento em liderança, eu tenho uma certa dificuldade de suportar uma pessoa que maltrata a outra, que grita, que diz, eu mando aqui, eu sou o chefe aqui, o patrão não manda aqui, quem manda aqui sou eu. Ele usar o poder dele para prejudicar outras pessoas. Sendo que você é um líder, você tem que chegar na pessoa e a pessoa tem que olhar para você e dizer, o Duque vai me ajudar, cara. Tô fudido, mas o Duque vai me ajudar. Porque você tá ali para ajudar a pessoa. Porque você tem que se pôr como... Você é um cara da equipe dele. Você é um cara que você tem que estar ali para ajudar, para desenrolar o negócio. E para... Quando for quando tiver um BO feio, alguma coisa feia, o cara dizer assim, o Duque ajuda, o Duque vai me ajudar. E quando for para se prejudicar, é você que vai se prejudicar, porque o Duque vai ter normas, vai ter padrões, tu vai ter um envolvimento tão grande que ele vai saber como funciona tudo, como se deve proceder. Então, se ele estiver fora disso, a culpa não é do Duque, a culpa é dele. Ele tem que ter consciência que quem pode mandar embora, quem pode prejudicar é ele próprio, mais ninguém. Porque o Duque está ali para ajudar, lembra? Então, exatamente. Então, a pessoa ter essa percepção de liderança. Eu já trabalhei em empresa, eu fui encarregado de uns estágios, e eu fui para uma empresa fazer um trabalho, cheguei lá, eu tive muita dificuldade, porque os caras não sabiam trabalhar. Aqui é fácil
trabalhar com liderança por um aspecto. Porque imagina você chegar no Brasil numa fábrica que tem 20% dos funcionários é do sindicato, é machucado, é não sei o quê e não pode ser mandado embora. Tem empresa que fecha por causa disso. Exato, ela Porque- quebra. Ela quebra. Porque ele não pode ser mandado embora. Imagina, tu liderar um gajo que tá dando trabalho pra caramba, que não trabalha direito, isso, aquilo, outro, e você convencer, você ter o dom de convencer aquele rapaz a trabalhar, a te ajudar. Esse é o verdadeiro líder. Eu já trabalhei em empresa, cheguei numa empresa assim, e eu liguei pros caras lá, eu digo, ó, tô ferrado aqui. Foi, olha, tô com o pessoal aqui, o pessoal ruim, eu tô tendo dificuldade, homem, tá me cobrando, não tô conseguindo entregar nada. Tinha como tu vir aqui não, porra, trabalhar mais eu. 2 caras lá, que era fera, nós ia acabar com a empresa, os 2 caras. Acabar de resolver tudo. Ele disse, Everaldo, eu tô aqui numa empresa, pô, tô ganhando até bem. Aí fica, e aí é quanto? Eu dizia, aqui é tanto. E ele dizia, aí complica um pouco. Ah, vou te dizer alguma coisa. E depois o gajo te ligar no mesmo dia, 30 minutos depois, eu vou pra aí, cara, te ajudar. Entendeu? Isso é você dizer, caralho, eu acho que eu tô indo pelo caminho certo. O cara tá ali pra te ajudar, pô. Entendeu? Não é nem pelo... Você tem que chegar nesse grau de liderança. Agora, o gajo vai falar com você, sabe quanto é que você ganha, sabe a despesa da empresa, sabe não sei o quê, e começa a encher a tua cabeça de merda que não vai servir pra nada. Às vezes tu tá com problemas em casa e o cara fala, não tenho nada a ver com isso. Então ele não sabe, ele pode ser o mais alto conhecimento em caldeiraria, em tubagem, em solda e tudo, mas ele não sabe o que é liderança, então a empresa perdeu um bom profissional e ganhou um mau. Um péssimo líder. Quantos caras eu não já vi? Péssimo chefe, né? Ó, eu trabalhei em Lille, na fábrica da Tesla, que vai fazer a bateria da Tesla. Fiz um trabalho em umas máquinas. E chegou lá um gajo que é caldeireiro no Brasil. E ele teve dificuldade de fazer a tubulação. Ele teve dificuldade de trabalhar como tubista. E tinha lá um líder, um vagabundo dizendo que era líder. E começou a perseguir esse cara, pô. E eu ia lá ajudar ele. Como é que foi que tu fez isso? E ele achou ruim. Olha, Everaldo, cuida do teu trabalho. E eu ajudo ele. Sempre. Ele estava me olhando para mim, não ia ajudar o cara. E esse gajo começou a ficar barbudo. A esposa dele grávida aqui em Portugal, nos dias de ter menino. A esposa... Faltava uma semana, ele venceu as férias dele, a empresa não ligava, não conseguia falar para comprar passagem, para ele ver a empresa. Aquele cara começou a descascar o rosto, cara. É que o corpo começa Entendeu? a dar sinais, né? Olhava para ele assim, ele era outro cara, mano. Eu digo, rapaz, tá vendo o que é que a pessoa faz? Então, a questão da liderança é uma coisa muito, muito maligna e muito boa numa empresa. Se o patrão enxergar que 3 pessoas dançando, brincando e dando risada vai fazer mais do que 10, ele vai investir em liderança. Entendeu? Porque trabalhou eu, Davi e um ajudante que me deram, que instalava sistema de segurança. E eu digo, eu preciso de um cara que corte aí a tubulação. Tá? Não, tá bom. Eu ensinei esse gajo a cortar, ensinei esse gajo. E o gajo, com 15 dias, ele estava cortando tudo direitinho na linha, do jeito que eu falei, marca primeiro, e eu dava a lista. Guia, fazendo guia certinho. Tudo, e a questão das braçadeiras, a questão de tudo, digo, eu não sei de nada disso. Tudo de manhã, porque o armazém abria de manhã e meu dia. Podia morrer alguém que eles não queriam que abrisse. Porque quem abriu o armazém era um soldador que trabalhava lá. E ele não vinha. Não adiantava que ele não vinha. Ah, mas eu vou ficar parado. Meu amigo, se programe. Então eu fui e falei com o ajudante. Se programe você. Olhe o que nós vamos fazer, eu vou te mostrar aqui, tu vê ali quantas braçadeiras vai precisar, quantos bagulho. Eu nunca tinha trabalhado com aquilo de enroscar no teto. O teto era um galpão e tinha botava uma travessa assim, uns perfil, e tu descia enroscado para botar aquelas braçadeiras por baixo dos tubos. Eu digo, fiquei olhando, ele, estás à vontade para fazer isso? Diga, pô, eu estaria mais à vontade se eu estivesse no sofá de casa. Aqui eu estou pensando o que é que eu vou fazer.
Aí fui, rapaz, aquilo ali, eu deixei assim, olhava na máquina, aquilo era igual uma agulha no céu. E era eu, Davi e esse ajudante. Do outro lado tinha duas equipes, brigaram, trocaram tapa, e trocava, brigaram, trocava. Era um espelho, era esse vãozão de 10 máquinas. Tem os nomes das máquinas, as pessoas que acostumadas sabem. Umas máquinas lá que servem para fazer não sei o quê. E do outro era a mesma coisa. Esses gajos não conseguiram chegar na metade. Nós, não era assim loucura. Era trabalhando com a musicazinha e brincando. E todo dia nós já tinha os grandes prêmios de Fórmula 1. Os grandes prêmios de Fórmula 1 é decidido aonde? Lá no box, Isso. No pit stop. no pit stop. Os gajos são treinados, eles sabem o que tem que fazer, é o momento que tem que fazer. As melhores equipes de pick stock, elas Pit stop. elas regaçam, elas ajudam demais o coisa. Chega ali, vrap, vrap. Tem umas que atropelam o cara da frente, né? E atropelam e arrancam mangueira antes. Eles treinam muito aquilo, cara, para ter um sincronismo, para saber o que tem que fazer. Exatamente. Então, quando você trabalha hoje e pensando amanhã, dizer, amanhã nós tem isso para você, já vai fazendo isso, já vê essa ferramenta, vamos descer, hoje não tem gás. E tudo direitinho, tudo combinadinho ali, sem estresse, sem um tal do foda-se. Isso vai para frente muito, cara. Vai muito para frente. E o cara não tem medo de arriscar, dizer, olha, eu adiantei aqui. Eu já fui chamado a atenção aqui, já peguei briga de quase ir aos tapas porque eu tomei iniciativa. Eu não mandei tu fazer isso. E eu voltar para trás e dizer, agora eu mandei tu fazer, vai lá fazer. Quer dizer, a última palavra tem que ser minha. Entendeu? Isso é liderança, aqueles podres que eles colocam por aí. A empresa não entende que aquele cara, não é pelo fato dele falar uma língua, que ele é líder, pode pagar um ajudante lá que fala a língua e o ajudante vai transmitindo. Intérprete. Intérprete. Vou pagar um intérprete pro cara? Não, não é isso. É mesmo. Pera. Aquele cara é um bom profissional, aquilo. Vai botar ele de líder. Ok, pode ser. Só que a empresa tem que certificar e qualificá-lo a ser, ou não? Dizer, cara, o soldador precisa da qualificação. Tu precisa de qualificação para ser líder. Cuidado. Dá curso a ele, passar coisas para ele, passar livro para ele ler e passar resumo. Eu vou te dar uma cesta de Natal. Tu tem que fazer um resumo desse livro. Certo? De livros como quem é o maior líder de todos os tempos. E outros. Quem mexeu no meu queijo, que é para você saber a diferença de um raciocínio, de uma pessoa lógica e de uma pessoa que é pilhada. Nós somos pilhados. O animal que não é... O animal é a diferença de um raciocínio de um animal para um ser humano. O ser humano tem muito gatilho, muita trava. Muitas variantes. E o animal não. Na Amazônia, no safari, na África, acabou a água aqui, eles vão para um giro atrás de outra água. Eles vão, caralho, acabou a água, e agora? Vamos morrer todo mundo, e agora? Mas isso tinha água ontem. Quem foi que fez isso? Quem cagou no meio dessa água pouca aqui? E vai começar a briga, e um começa a brigar com o outro. O animal não. Ele sacode a poeira, mete um giro, no ano ele roda uns 2.000 quilômetros e vive a vida dele. E o ser humano, muito deles, quando tem a bonança que venha outras coisas, ele se perde na vida. Eles acabam com tudo, ficam com problemas mentais, Por quê? Porque nós somos chamados, nós raciocinamos muito. Por isso que nossos raciocínios têm que ser lógicos. Por isso que o líder não pode olhar se o cara torce pro Porto, se o cara gosta de queimar o caneco, se o cara gosta... Não. Claro. Entendeu? Claro. Não, olha, brother, tu vai me ajudar. E outra coisa, o líder tem que ser seguro de si. Dizer assim, o Duque é muito bom nisso, cara. Então, tu toma conta disso daí pra mim, cara. Beleza? Tu é meu amigo. Aí tu diz, não, beleza. O cara vem falar comigo, eu digo, eu tenho que falar com o Duque. O Duque é chato pra caralho. Mas ele que sabe, cara. Entendeu? Todo mundo pode tomar conta de uma banda. E tudo funciona melhor do que aquele negócio burocrático. Quem manda aqui sou eu. Né? Tu não poder tomar iniciativa. Chegando em mim, Everaldo, eu fiz isso. Pô, isso vai melhorar pra nós. Vai ser mais rápido. Nós vamos fazer isso. Olha, isso é muito bom, cara. Chega o outro e diz, ei, aí não, vamos fazer assim. É melhor assim. Então, vê como muda? Como todo mundo é dono do trabalho, todo mundo é ali...
é muito bom, saudável. As pessoas não estão com medo de você, porque você não tá ali para prejudicar ninguém, cara. Você tá ali para ajudar, Tem sequência. entendeu? Sempre tem sequência. Pois é, aí chega um ajudante e diz, não, mas isso aí é uma merda, a gente deveria fazer assim. Você dizer, porra, já aconteceu comigo. Chegar um cara que varre o chão e dá uma ideia. E dizer, eu digo, caralho, o cara tem razão. Não vamos fazer assim. Isso aí foi que a gente estava tentando içar um tanque de um jeito amarrado e aquele tanque era todo desengonçado, tinha umas estruturas de lado. O centro dele não deixava... E tudo. E o gajo chegou lá e subiu em cima e puxou linha para lá e puxou coisa para cá. Quando subiu, o tanque ficou ali. E o gajo era o faxineiro. Eu disso... Outra coisa que não tem aqui, eu fazia DSS, que era Diálogo Semanal de Segurança, na segunda-feira. E eu coloquei isso umas 3 segunda-feiras como tema. Tá vendo? Como que todo mundo trabalhando, todo mundo é capaz, todo mundo pode dar uma ideia, porque a visão de todos é diferente. Quando se junta, vai ter ideias idiota, claro. A gente diz, isso aí não dá certo, cara aí. Ô, cala a tua boca. E vamos brincar. Mas ela tá ali fazendo parte de um somatório, porque vai chegar no denominador comum. E aí, tu expliquei pro pessoal a importância de ser, a equipe é todo mundo, a equipe. Ah, esse é da minha equipe. Você passa... Eu fui trabalhar em Lille, em outro lugar, fiz uma obra lá de 3 meses. O gajo foi me buscar no aeroporto. Se liga. Como eu tenho que aturar e eu tenho que me policiar, que é pra mim não mandar nego tomar na goiaba dele. No centro da goiaba, né? E eu cheguei no aeroporto, desci no aeroporto, o cara chegou e disse assim, olá, tudo bem? Tudo bem? Ô, rapaz, é você que veio buscar nós aí. Eu puxando minha malinha com as cuecas furadas dentro, tal, e tô indo. E o gajo conhece, como é o nome do diabo? Eu não posso falar o nome, mas ele disse, conhece fulano de tal? E conheço. É meu tio, é um dos donos. Ele foi afastado pelos outros 2 sócios porque ele chegou a trocar tapa dentro de banheiro e ele era terrível dentro da empresa. Os outros 2 sócios disseram, olha, vamos fazer uma coisa, tu não se envolve mais, porque tinha um encarregado da fábrica, ele vivia lá no meio, brigando com todo mundo. Então, se tem um encarregado, tu não precisa esquentar a cabeça com isso, tal. Foi onde eu falei, sabe, fulano e tal, eu sou, vamos botar o Cardoso, eu sou Cardoso também. Meu tio, eu sou pior do que ele. Eu digo, misericórdia. Digo, tá bom, ô Cardoso. E saí arrastando a mochila, botemos dentro do carro. Quando chegou lá, ele disse... Aí ele disse, vocês estão preparados? Um negócio lá, tá sério. E aí a gente ia, ele mostrando na fábrica, tá vendo esse pavilhão aqui? Todinho quem fez foi eu. Aqui foi um outro ano, 1900, quem fez isso aqui foi eu. Por aí, você já vê quem é a pessoa. Ele não fez porra nenhuma ali, cara. Você tá entendendo? Ele não fez, ele não compreende. Para ele é muita coisa ele compreender que ele atrapalhou ali muito, com certeza. Entendeu? Quem fez foi pessoas ficaram doentes. Tem um amigo meu aí que dá baixa psicológica. E o caralho, porra. Baixa psicológica, cabeludo na cara e com cara perseguindo, que tu não trabalhas, aqui tu é isso, tu é aquilo. Eu não tô falando de português mesmo. O cara ir lá e entrar com baixa psicológica, ficar uns 2 meses fora. Quando voltar no primeiro dia, os caras ainda ficam gritando lá dentro, chamando de paneleiro e chamando de mesmo de coisa. Isso é terrível, entendeu? E esse cara saía dizendo, isso aqui foi tudo eu que fiz em 2000 e tanto, isso aqui foi tudo eu que fiz, então. Eu dizia, rapaz... Existe equipe. Eu dizia, rapaz, você trabalhou muito isso aqui. Não, mas sabe por que os caras não gostam de mim? Eu digo, rapaz, você trabalhou muito aqui, tu demorou quantos anos para fazer isso aí, sozinho? Ele... Entendendo? Aí pronto, aí os caras já não vão com a minha cara. E quando eu começo a trabalhar, aí eles me aturam um pouco, sabem que eu sei trabalhar. Aí eu vou trabalhando, mas chega uma hora ali que eu tenho que pegar minhas coisas e ir embora. Eu pego, tá bom, cara, beleza. Eu pego e vou embora, às vezes. Cara, pô,
É muita história. Tem. Temos que fazer o podcast 2, Everaldo, porque o primeiro podcast, já falamos dele. Ele veio aqui, faz o podcast, que ainda fica, ele contou o quê? 10% das histórias nem 10%, espetaculares. cara. E com certeza vai ter o Everaldo, segundo podcast. Vai que vai ter alguma resposta em relação à liderança, né? Porque eu gostaria que os patrões, as empresas, atentassem a esse, como é que fala, a esse nicho que é novo aqui. Colocar líder mesmo, se preocupar. Cara, tu é líder. Cara, tu sabe o que tu tá fazendo. Não importa, muitas das vezes, claro que ele tem que conhecer do trabalho. Isso é óbvio. É óbvio, Ele óbvio. tem que conhecer do trabalho, mas ele não tem que ser o melhor cara dali. O melhor cara dali é outros. E não tem melhor. Porque quando você é um líder, eu trabalhei como líder e trabalhei sendo liderado por pessoas que todo mundo tinha o mesmo conhecimento, cara. Um ensinava o outro. Ó, fulano tem dificuldade com isso. Chama ele pra ele ver. Tá entendendo? Como foi que fez, como foi que não fez. Daqui a pouco aquela equipe todinha é capaz de fazer as coisas. Agora você ser chamado de burro, o gajo chegar a fazer a coisa pra você, igual esse último emprego. Falei pro cara, eu te ajudo aí nos cálculos, mano. Me deixa em paz, cara, deixa eu trabalhar. Não preciso de ninguém técnico aqui. Preciso de uma pessoa que me obedeça. Eu digo, o que é que eu tô desobedecendo, rapaz? Tu quer que eu cala a minha boca? Eu fico olhando pra parede. E fiz de tudo, conversei, chamei a parte, não teve jeito. Não teve jeito. Ele não entendeu a mensagem. Ele quer uma pessoa que precise dele e que ele sempre seja o maior. Isso não existe. Na palavra de Deus diz que, tem que falar aqui de Deus, falaram para aquele que arrancaram a cabeça dele, deu de bandeja a menina. Como que é, Denise? Porra, bicho, como é que vai dar um branco? O cara lembra de tudo, menos da questão de Deus, né? Os entendedores entenderão. A mulher ficou frustrada porque ele não quis ela, que ele era um homem de Deus na época, ele era João Batista. E ele era o representante de Deus na época, antes de Jesus Cristo acontecer. E Jesus Cristo disse, e depois foram contar para ele, olha, o Galileu, tem milhões seguindo ele é isso, aquilo, outro. E até fiquei emocionado. Ele apareceu e João Batista falou assim, mas antes ele cresça e eu diminua. E João Batista era a referência de Deus naquela época. Só que ele disse, mas antes ele cresça e eu diminua. Então, a pessoa com líder, ele não precisa estar ali no zero forte da coisa. Imagina a equipe dele que imagina feliz, os caras agradecer, igual eu te disse, que isso é verdade. Um rapaz deixou de ganhar menos para ir trabalhar comigo, para ir me ajudar. Entendeu? Isso é liderança. O cara diz, não, eu vou aí. Por quê? Porque ele me devia. Não assim, obrigação nada. Ele me devia. Porque eu ensinei muita coisa a ele. Porque não sei o quê. Isso é gratidão, né? Foi. Na realidade, é uma gratidão e resposta sobre isso. O Davi, quando começou a trabalhar comigo, hoje ele tem 24 anos. A gente trabalhou junto na Exox Setor e ele veio dar uns pontos para mim e ele disse assim, aí soldou lá e eu olhei e fiquei assim, ele, a sola tá boa? Eu digo, tá boa, cara, por isso que eu tô olhando, tá bem boinha. E ele disse, é porque eu sou novo nisso, eu comecei agora. Começou agora quando? Uns 2 anos que eu tô... Digo, ó, nunca diga isso, cara. Em tempo não importa. Ele entregou pão para pagar o curso dele de solda, entregava pão de bicicleta, pagou o curso dele de solda, e ele soldava muito bem, só que ele dizia que, eu comecei a soldar agora. Eu dizia para ele, não, mano, às vezes você é melhor do que certos. Nunca diga que comecei a soldar agora. Tempo não quer dizer nada. Tem cara que trabalha 50 anos e não aprende a trabalhar. Exatamente. Falei para ele, nunca diga tempo, nunca bote coisa. Quando você disse, e você? Rapaz, eu me garanto. Deixa as pessoas dizer. As pessoas vão dizer isso. Você é novo de solda. Quem vai dizer é as pessoas, não você, não diga. E hoje em dia, ele anda com os peitos estufados aí, parecendo um palvão. Entendeu? Porque precisou de alguém para dizer Só as não coisas. tem tamanho. Só não tem tamanho, mas é um boxeador, cuidado. É um galho de Campina do caramba. Eu ando estufado aí. Sou o melhor do mundo. Digo, olha,
Menos, viu? Agora. Entendeu? E ele não tem tanto tempo de solda, só que ele era murchinho e você precisa de pessoas que acreditem em você e diga, cara, isso aqui é bom pra você, vamos se ajudar, tu ajuda fulano, tu ajuda ficando. Aqui não tem trabalho de fulano, trabalho de cicano, aqui tem nosso trabalho. Então tu vai... Tem uma coisa que a pessoa tem que observar que antigamente se falava empregado, né? Até hoje aqui usa esse termo, né? Exato. Empregado. No segundo, três conceitos atual. No segundo conceito era funcionário. E não do empregado saiu por quê? Por causa do peso da humilhação. Tu é meu empregado, entendeu? Então, no conceito médio, virou funcionário. Não, você é meu funcionário. E aí precisou ser evoluído por quê? Porque tu é tubista. E o gajo dizia, Duque, ajuda fulano cortando lixando aí, preparando isso. Eu dizia, cara, eu sou tubista. Minha função aqui é ser tubista. Então, o gajo tem que te convencer que tu é um empregado, mas tu tem tua função, mas hoje tu precisa ser um colaborador. Entendeu? Exatamente. Então, evoluiu para colaborador. para colaborador. Apesar de tu ser um empregado, opa, ok, tu precisa do dinheiro para levar o sustento para tua casa. Tu tem tua função, tu é um tubista, um soldador, mas tu tem que ser um colaborador para ajudar a empresa, para desenrolar o negócio, para isso, para aquilo outro. Então, evoluiu. Aqui ainda a gente encontra na internet empregado de mesa, empregado daquilo. E ali pro lado do Nordeste, os caras chamam os engenheiros de doutor, chamam os encarregados de doutor, né? Os donos de fazenda de doutor, que não tem nem, às vezes... Então, tem que ter esse estudo, acompanhar essa evolução. E na parte da indústria, né? E o que aconteceu com os caldeireiros, com os tubistas, com os soldadores, que na indústria do Henry Ford, o Henry Ford foi o fabricante, o dono da Ford, que depois da Segunda Guerra Mundial começou a fabricar aqueles caminhões para guerra e o caramba, os Ford. E acontecia você tinha uma equipe ali, se juntava pneu, chassis e isso, aquilo, outro no lugar, e tu tinha um mecânico, tinha o borracheiro, tinha os ajudantes, tinha um negócio e virava aquela confusão. Por quê? Imagina em uma linha aí que tinha que fabricar 100 caminhões num dia e aquilo um mecânico não vinha, 2 mecânicos não vinha, 3 mecânicos não vinha, aquela equipe ficava perdida, sem saber o que fazer. Aí o vagabundo teve uma solução, que é a linha de produção. Linha de produção. É onde revolucionou o mundo, né? Que fulano faz isso, não existia mais o especialista mecânico, não existia mais o cara que botava... Então, tu coloca o pneu, o outro coloca um pedaço, o outro coloca um pedaço, e ficou mais fácil de qualificar, né? E tem outra coisa. Naquela linha de produção, onde se coloca o chassi, o pneu, isso, aquilo, outro, aqueles gajos sofrem rodízio. Entendeu? Depois tu vai lá para frente, tu volta para trás, tu vai lá para frente. Para que todos tenham a mesmo mesma conhecimento. mesma habilidade, que... Tu usa isso, tu pode usar isso nas nossas coisas. Deixa Claro. ele levantar, tu é o tubista, vai lá, caralho, monta isso para mim. Vai, faz, pá. Daqui a pouco tu tem um tubista do teu lado. Daqui a pouco tu nasce um moleque bom, daqui a pouco... Porra, o cara fica empolgado, o cara não dorme, mano. Caralho, eu coloquei aquele tubo, porra, eu não sou nem tubista. Enquanto as empresas não enxergar isso, eles vão ter dificuldade, vão ter pessoas tristes, vão ter rodízio, vão ter muito rodízio de pessoas e vai ter muito que se falar em podcast. É isso aí mesmo. E fechando com chave de ouro aqui, meu parceiro Everaldo, a gente trabalhou um período juntos lá na França. Foi um período muito legal. E estamos aqui batendo esse papo que parece que não tem fim, meu irmão. Se deixar, a gente vai ficar aqui vários tempos. Mas chegou o nosso horário, entendeu? E agradeço a produção já está falando no ponto. A produção aqui já está falando que foi um bate-papo muito legal, muito enriquecedor, e agradeço aí pelo aceitar o convite.
Obrigado. Apesar que esse convite tem muito tempo. A E minha agora agenda, pô. conseguiu as agendas, né? Você tem que falar com a minha secretária. Né? Ela tá aqui, ó. A secretária tá aqui, observando tudo. E, cara, não tenho palavras aí pelos relatos aí do que você colocou e show de bola. Na próxima eu quero mais detalhes, porque muito bom mesmo. Aí eu for partir pra liderança, aí tem história. Tem. E a gente vai passo a passo, né? Passo a passo. E fica aí o recado dado. E eu ia pedir só para você fechar aí, que eu sempre peço. Essa galera que tá querendo chegar, esse pessoal que tá querendo participar aí desse sonho de vir aqui para a Europa trabalhar e entender como é que funciona essa dinâmica nossa, que não é fácil. Trabalhar, ficar longe da família no trecho, alojamento. Ter esses líderes que não têm assim, uma certa competência para isso, mas estão lá porque as condições imporam que ele tivesse ali. Só um apanhado aí, o que você aconselharia essa galera que está chegando aí? Olha, eu vou dar uma carteirada aqui, eu tenho 19 cursos no Senai, eu tenho nível superior, apesar de não saber nem ler nem escrever direito. Eu tô brincando, mas eu tenho nível superior, eu estudei bastante, já trabalhei bastante tempo, mas onde eu mais aprendi, eu acho que tem que ter mesmo o companheirismo. Você tem que, se você quer isso para você, eu estou começando isso agora, você tem que entender que o coletivo é sempre melhor do que a pessoa. Os que estão fora do rebanho são os que vão ser atacados. Então, você tem que acreditar nas pessoas. Você tem que encontrar um cara que vai lhe ajudar e sempre se apaixonar e sempre valorizar o profissional, respeitar os profissionais, sabendo que eles podem mudar a sua vida com conhecimento. Muita gente se fecha e para de ajudar as pessoas porque as pessoas são ingratas, esse tipo assim de coisa, mas aqui na Europa funciona da seguinte forma. Se você quer começar do zero, um jovem, você tem que fazer lá o curso, as formações, ir para as obras como ali auxiliar, não sei como é que funciona. E para começar, e sempre observar os profissionais trabalhando. E a dinâmica vem para fora, você vai ficar numa casa aí tem toda uma grade que você tem que ficar com pessoas numa casa, geralmente uma casa para 2, né? Eu já fiquei até num alojamento com quatro profissionais. E isso também exige como é que fala? Um gingado, né? Vamos dizer assim, porque você tem que respeitar os espaços das pessoas, a cozinha, a limpeza da cozinha, quando você usa, deixar apto para outro usar. Olha, é complicado para quem trabalha fora, porque tem tudo isso. Além da fábrica, além de tudo, ainda tem a questão da casa, da convivência, né? Você fica com a mulher e a mulher... Você paga as contas da casa e a mulher enche o saco que você deixa a toalha lá em cima da cama. Fica imaginando as pessoas que você não paga nada para elas, né? Então você tem que tomar cuidado com essas coisas. É uma profissão muito boa, mas você tem que se apaixonar por isso. Tem que saber que isso que você quer. Senão você vai ser só mais um ali, ligando para os colegas, tem trabalho, não tem trabalho. E não vai ter muito êxito, porque o mercado cada dia que passa exige mais, né? Eu trabalho no pré-fabrico nuclear, agora como é? Onde você estava agora como é que se diz esse que trabalha com... Refinaria. Refinaria. E você tem que ser muito bem qualificado. E outra coisa, para de comprar roupa de marca, sapato de marca e começa a se qualificar. Tem que fazer VCA, né? Fazer o VCA. A pessoa que está começando, que é para ficar apto para trabalhar na Bélgica. Geralmente a Bélgica pede. A França não, mas também pede. Faz o VCA, que já é uma coisa boa para quem está começando, porque geralmente eles pedem VCA. E aquelas pessoas que estão começando, igual eu também não tinha, né? E não tem. Então, se você tem, já é uma coisa boa para você começar. Então, olha, primeiro, VCA. Depois, tem que fazer as qualificações
Pessoa que é tubista, tem qualificações de chanfre. Tem uns sites aí que faz espaço confinado, custa 30 euros, espaço confinado, trabalhos em altura. Se você Exatamente. procurar, tem um site que você faz online e tudo isso é bom para ficar, o seu currículo ficar bom para você começar. Você vai fazer para trabalhar espaço confinado, em altura, VCA, e sempre se preocupar em crescer os seus conhecimentos, aumentar os seus conhecimentos e nunca ter aquele negócio de dizer, eu já cheguei no auge. Não existe, isso não existe. De maneira nenhuma. Não tem um ser humano para adquirir o conhecimento total de uma área, isso, aquilo, outro. Você tem que chegar ali num patamar de solda muito bom. Aí, se você quiser, você vai ter que aprender eletrodo, que é muito difícil, né? Que é para você combinar, né? Porque geralmente as refinarias pedem o tigueiro combinado com o eletrodo. Exato. E eletrodo ninguém usa mais, ninguém quer, e aí fica muito difícil. Eu trabalhei na Alemanha, numa refinaria, e tinha lá uns portugueses e uns caras que eles soldavam tigo muito bem e eletrodo, mano. Os caras ganhavam 35 pau por hora. Porque foi exigido, porque não chegava, não tinha ninguém, só tinha 2. Eles ficavam lá na casinha, os gajos preparavam lá um tubo de 24 polegadas direitinho, eles iam lá, faziam o passe na TIG, faziam no eletrodo e tal, e aquilo, o procedimento era muito demorado, e eles iam lá pra casinha sentar, ficavam no celular, 35 euros. Mas esses gajos é diferenciado. Exato. Fora da curva, né? Para você chegar ali, e eu vi, era muito bom a solda deles, o trabalho deles. Então, tem que gostar, tem que qualificar, tem que chegar num patamar de qualificação bom, você vai ganhar mais que o engenheiro, né? Porque quem é um engenheiro aqui em Portugal que ganha 5 mil, 6 mil euros, né? 6 mil euros, vai ganhar mais que o engenheiro, vai ganhar mais que um médico. Um médico. Exato. O filho do vizinho está estudando medicina, já vai para uns 7 anos, vai para Inglaterra, vai para fora para falar inglês fluente, que é necessário, vai fazer um monte de coisa. Quando ele se formar, ele vai ganhar 2.500 euros. Fazer igual o meu filho, Leulos. Isso é 4 leulos. Está tragando os papéis, isso é 4 leulos. O cara... E aí ele volta para ele começa, quando ele começa, ele ganha 2.500 euros. Leulos. E se ele ficar especialista numa área, ele vai para ali para uns 3,5. Hein, galera? Essa é bom ou não é? Você se dedicar e aprender tudo isso. Beleza, pura. Ficou a dica aqui. Valeu. Brigadão. Estamos aí, cara. Mais um podcast. Papo de Fogo Alto. Valeu. Obrigado, obrigado. Caramba. Show de bola. Show de bola.